Empreendedores e empreendedoras, está no ar o podcast Mundo Empresarial, mais um podcast do Mundo Empresarial para contar histórias bacanas de empreendedorismo, histórias de destaque e hoje com uma profissional um pouco diferente do que a gente já vem contando, né, Samuel? É, exatamente, episódio inédito aqui do podcast Mundo Empresarial. 11º episódio. E aí, me fala se você tá gostando das histórias. Manda aqui, né, nos comentários, né, André? Exatamente, deixe seu like, ative as notificações, se inscreva no canal do Mundo Empresarial, que toda semana tem conteúdo muito bacana pra você, ó, conteúdos supimpa. Supimpa, depois você fala de mim com as palavras, né? Esse supimpa você tirou de 1950, né? Não, é que eu ouvi um senhor no boteco falando isso. Mas é importante falar, viu, algo que a gente sempre fala do nosso canal do YouTube oficial, que é o programa Mundo Empresarial, mas sim também o nosso canal de cortes. Verdade. Tá? Você que é mais imediatista, quer saber a parte mais impactante da fala dos entrevistados, é só ir lá e, inclusive, se inscrever no nosso canal Cortes Podcast Mundo Empresarial. Exatamente. É isso, né? Lá tem alguns trechos bacanas das entrevistas. A última entrevista que nós tivemos aqui foi da Cela Brasil, né, Samuel? Isso, Cela com Brasil, Fábio, com o Fábio e o Pedro. Contaram histórias muito legais aí, de empreendedorismo, da vida deles, uma história de empreendedorismo já familiar, né? Inclusive ontem eu tive lá na empresa deles, muito legal, muito bacana. Gostou da estrutura deles lá? Nossa, muito legal, enorme, maravilhosa. E a galera lá me recebeu super bem. Eu e o Beto, né? Estivemos lá ontem. Que bacana. Também você ouviu a história aí do Rinaldo Faria, do Pezão, que foi aquela bagunça que todo mundo deu risada. Mas o Pezão no canal de cortes tem muitos cortes muito legais. Pérolas dele, né? Ele dá várias dicas valiosas pra quem quer empreender. Porque ele tem esse jeito, né, André? Mais solto, mais brincalhão. O cara é uma figura, é um artista mesmo. Mas com a bagagem de experiência de vida dele, ele tem conselhos assim maravilhosos. Vai lá pro nosso canal de cortes e confere lá. Muito legal. Lembrando sempre que nós temos aqui na técnica quem? Isso mesmo. É ele. O Lucas Quiles no som. Isso. O Lucas Quiles que tá cuidando também do telão aqui, das piadas ruins. Teve um episódio aí que vocês ouviram a voz dele, porque o que aconteceu? Ele se embananou. Então aí a voz dele apareceu aqui. Paciência, é assim quem sabe faz ao vivo, né? Temos também o Aldo Filmes. Já diria o Faustão. Já diria o Faustão. Temos o Aldo Filmes, TDAH, né? Que fala. Isso. Aquela pessoa que tem transtorno do distúrbio de atenção, hiperativo e tudo mais. Nesse exato momento, o Aldo tá pendurado do outro lado do estúdio aqui, porque ele é assim. Ele é uma pessoa um pouco elétrica, Imagina. Né? E quem mais? Super tranquilo. Não, imagina. Que nem o Fabinho fala, ele coça o cotovelo, estica a perna e já tá falando, pergunta 3 vezes a mesma coisa e ele mesmo responde. Ele é assim, dialoga com ele mesmo. Mas é um chuchu, a gente ama ele. Ama. E a Bia Manauara, que veio aqui diretamente de Manaus para controlar as câmeras aqui. Então, se alguma câmera cair, foi porque a Bia tropeçou e derrubou. Certo? O que mais, Samuel? Nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores, exatamente. O grupo Marcato aí do Edson, pessoal super bacana e extremamente profissional. Parceiros, obrigado aí mesmo. E também, A Lucinéia, lá do grupo Aprisco. Isso. Ó, Lucinéia, já deu pra se recuperar, né? Hein? Já tá na hora de vir aqui. Tá na hora. Tá na hora. Vamos convidar. Convidada ela já tá. Na verdade, é só acertar a data. Exatamente. Ela que passou por um procedimento aí, mas logo ela vai poder vir aqui. Exato. Samuel, sem mais delongas, vamos lá, que hoje eu tô muito curioso, que a nossa entrevista hoje é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Exato. Hoje é uma história de empreendedorismo, obviamente, mas é aquele tipo de setor que a gente não para pensar que é empreendedor também. É aquele setor que também tem que cuidar do seu negócio, também tem que cuidar da sua carreira, gerir funcionários e tudo mais. Então, também é empreendedor. Um setor extremamente importante para as empresas, para os empresários, para os empreendedores, para todo mundo, na verdade, na sociedade. Exatamente. Todo mundo precisa deste profissional. Quem é, Samuel? Essa profissional, ela é extremamente bem referenciada aqui na região de Itu. Aliás, ela é ituana da Gema, vem de uma família de 5 irmãos. 5 irmãos? Viu? Exato. E ela é mãe também do pequeno Gael, né? E, olha só, vem de uma família que teve uma extrema, assim, uma ótima, aliás, experiência na área empresarial, na área metalúrgica, uma família de empreendedores. Isso, e ela vai contar mais aqui pra gente. Ela que é professora, controladora, coordenadora e advogada. Conosco hoje, nossa convidada, a doutora
Cadra Rizzi. Doutora Cadra Rizzi, seja bem-vinda. Enfim, conseguimos, né, doutora? Conseguimos. A gente já marcou. Dentre alguns reagendamentos, conseguimos. Era pra ser hoje. Ela é uma pessoa muito ocupada. Como vocês, tudo isso que o Samuel falou aqui, eu já cansei. Então imagine ela, né? Imagine ela. Samuel, antes que a gente comece, a primeira coisa que eu quero perguntar pra ela é o seguinte. Por que Cadra? Isso. O que é cadra? Pergunta que não quer calar. Exatamente. Eu vou dar a resposta que eu dei a minha vida inteira. Exato. A culpa é dos meus pais, eu não tenho nada a ver com isso. As pessoas me olham perguntando por que seu nome é Cadra. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu também fui apremiada. Mas assim, não é uma mistura de nomes, que às vezes o pessoal pergunta como que é o nome do seu pai. Marilene Walter, não tem nada a ver com isso. Ela não tiraram o nome de um lugar, eles inventaram um nome. Mas assim, como sempre me perguntaram a origem, depois de muitos anos, eu também descobri que hoje em dia eu sei que é um sobrenome árabe. Ah, tá. Mas assim, não foi de lá que eles tiraram, eles inventaram aqui, na Arábia foi inventado lá também. Então, estamos aí no mundo. É um sobrenome. É um sobrenome. Árabe. E você é de família o quê? O Rizzi é? Italiana. Zeratin Rizzi, duplamente italiana. Seus pais não sabiam que era um sobrenome árabe? Não, eles inventaram. Você descobriu depois, tá? Eu descobri depois de Orkut, Facebook. Então, assim, faz pouco tempo. E as pessoas perguntavam se era mistura do nome. Sei lá, sua mãe podia chamar Kátia, seu pai Damasceno, sei lá. Drácula. Então, seria essa mistura aí. Mas no caso não é. Não é. Mas é um lindo nome, diferente. Poxa, é legal ser diferente. Eu acostumei. E na minha época não existia bullying, né? Bullying também é algo atual. Vai surgindo. Hoje tudo tem nome, né? Então, como na minha época não tinha bullying, isso acho que contribuiu. Você tinha me perguntado, né, por que você virou advogada? Acho que talvez o nome tenha contribuído. Tá vendo? Você queria defender quem zoava o nome dos outros. Eu aprendi a ser uma pessoa um pouquinho mais cruel. Então, assim, as pessoas começavam a me zoar por causa do nome, eu tinha que olhar bem pra elas, pensar num defeito que as incomodasse e dar o apelido. Tinha um apelidinho do E aí eu dava, todos, cabra, quadra, ladra. Então, mundo afora. Bé, por exemplo, foi uma coisa que eu ouvi a vida inteira. Imagine, cara. Que saco, tá vendo como era? Não, e ela tem uma história que ela vai contar daqui a pouco, que é também que eu fiquei encafifado, pra não dizer o mais. Como em pouco tempo mudou um pouco a filosofia das pessoas, né? A forma como ela foi abordada por uma pessoa que até virou, parece que amigo dela depois. Mas você vai ver, essa história... Você tava tirando aquele cochilo agora há pouco. Isso. Foi a hora que ela... Acabei de voltar. Entendeu? Samuel... imagina, Samuel dorme, coitado. Samuel não dorme à noite, cara. Então, assim, mais interessante, né, cara? Você vê que nome diferente. Você já encontrou alguma cadra na sua vida? Não conheci. Depois de algum tempo, alguns anos, né, atrás... Eu acho que eu fui numa autoelétrica daqui, que eu fui fazer um concerto no meu carro. E aí eu falei, Cadra, eu costumo sempre responder isso também. Qual que é o seu sobrenome? Eu falei, nem procura. Procura Cadra, só que só tem uma mesmo. Que você já vai achar pelo sobrenome. E aparentemente, em Itu gostaram do meu nome. Porque eu acho que daí tinha mais umas 2 Cadras que eu falei assim, nossa, existe outra Cadra? Me dá aqui o telefone que eu mesma quero conhecer. Eu nunca conheci. Você não clonaram o seu nome aí, velho. Porque... Mas eu não conheci. Aí depois na internet hoje você acha algumas cabras. Eu achava que era sobrenome, porque eu de fato conhecia ela há mais tempo. Aí ela falava, não, a cadra. Eu sempre achei que era sobrenome. Aí um dia que eu conversei com ela, eu falei, nossa, é seu nome. As pessoas sempre me perguntam. Eu não perguntei seu apelido, eu perguntei seu nome. Meu Deus, não é nem o sobrenome, pergunta apelido, imagina. Mas é um sobrenome que virou nome, né? Exatamente. Sem querer, árabe, né? Chique, né? Sem querer. Árabe. E, Cadra, então é o seguinte, eu queria saber, pra gente começar aqui, pra falar da sua história de trabalho e tudo mais, como é que você começou? Porque, como o Samuel falou, a Cadra é advogada, hoje ela é controladora da prefeitura de Itu, né? Ela é professora, é isso ou não? Sou professora. Professora. E coordenadora do curso de Direito lá de Indatuba, da Tá vendo? Coordenadora. 1001, né? 1001 utilidade. Sou bombril. É bombril. Mas você consegue dormir também, às vezes. Consigo. Legal, que bom. Com filho pequeno, de 9 meses? Consegue? Em alguns momentos. Tá. Nos trechos que ele não tá me escalando. Deixa a Lívia ouvir isso, que ela vai falar qual é o segredo, porque... E você sabe o que é pior? Ele dormia muito, acho que até os 6 meses. Assim, ele dormia muito bem até os 3, 4 meses. Aí, depois disso, ele começou a dormir um pouquinho menos. E aí, com 6 meses, ele tive que voltar a trabalhar, né? Sim.
voltar pra vida. Fazia algumas coisinhas no meio período, mas foi quando eu falei, não, preciso voltar mesmo. E aí eu tive que deixar ele numa escolinha. Então agora, depois disso, ele dorme no meio da cama. Então ele voltou do berço pra cama, então é mais difícil de dormir mesmo. Porque se mexe, etc. Ele mexe, ele escala, então... bem tranquilo, eu sei bem como é. Cadra, conta pra mim, então, como é que começou, então? Como é que você virou advogada lá desde criança? Como é que você se inspirou pra se tornar a doutora Cadra? O nome. Assim, eu falo que é difícil. Eu não tenho nossa, vi fulano de tal e ele era advogado, meu sonho é ser igual a ele. Eu acho que, na verdade, eu sempre tentei ter um senso de justiça muito grande. E aí, em razão desse senso, eu acho que, sei lá, natural já, a predisposição para a área. E assim, eu sou apaixonada por direito desde criança. Se você me perguntasse o que você quer ser quando você vai crescer, é advogada. Eu nunca tive outra resposta, tipo médica, psicóloga, nada. Que coisa, advogada. Era meu sonho ser advogada e dentro dessa área eu poderia dizer que eu sou muito realizada. Lógico que como toda profissão a gente tem os desafios, altos e baixos, os desafios. Tem hora que você se pergunta, nossa, será que eu errei na minha profissão? É normal, né? Mas assim, a única certeza que eu tenho é da advocacia. Isso é tão bom, né? A pessoa que não precisa passar por um teste vocacional. Você foi assim, né? Eu fui assim. Você lembrou. Porque eu, desde criança, pode perguntar pra família, tio, tia, primo. Eu sempre fui interessado pelo jornalismo. Então, já era algo convicto, certo? Eu acho que como vocês, sou um apaixonado também pela área. Isso é bom, né? Eu acho maravilhoso, porque eu falo que você passa mais tempo dentro da sua profissão. Eu acho que se a gente, pelo menos minha realidade é essa, né? Até pelas múltiplas funções aí. Você passa mais dentro da sua área de trabalho do que às vezes dentro da sua casa mesmo. É verdade. Com certeza. Então, se você não gostar daquilo que você faz, tanto que eu brinco, às vezes a pessoa pergunta assim, o que, sei lá, como que uma pessoa pode chegar ao sucesso? Eu acho que é fazendo aquilo que ela gosta. Eu acho que essa é a resposta. É verdade. Adianta você se preocupar só em ganhar dinheiro? Não, porque se você ganhar dinheiro fazendo algo que você não gosta, daqui a algum tempo, provavelmente você vai estar irritado com aquela área, vai estar cansado. Sim. E provavelmente você vai ter até uma queda, uma desvalorização do seu trabalho. E se ganhar dinheiro com isso, você vai ser infeliz, vai ser rico, frustrado aí, como tem muita gente, né? Eu vejo muito errado os pais que querem influenciar os filhos a seguirem os mesmos passos que eles. Só que eu concordo contigo, quando a pessoa tem que seguir aquilo que ela gosta mesmo. Mas não vai dar dinheiro, né? Tem gente que vem e fala isso. Eu passei muito por isso. Mas ok, né? Eu vou seguir. E difícil falar o que vai dar dinheiro, o que não vai dar dinheiro, né? Exatamente. O mundo é tão eu tenho cíclico. Pais que são mais assim, mais aquela coisa. Não, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer faculdade, entrar numa empresa, trabalhar e fazer um plano de carreira. Meu pai demorou muito tempo pra entender o que eu faço, né? Ter empresa, trabalhar com produção de vídeo, essas coisas demorou muito. E eu queria ser músico, né? Só que sempre foi aquela coisa assim, isso aí você tem que trabalhar, isso aí não dá dinheiro, tal. Obviamente que não é uma área fácil, mas tem muitos profissionais que eu conheço que vivem bem de música, entendeu? Mas o cara é feliz, o cara tá vivendo a vida dele lá e tal, e às vezes ele se dá bem, tá? E tem, às vezes a pessoa pode não ganhar muito, mas tá bem, tudo mais. Um exemplo tá até feliz, fora da realidade, né? Mas se a gente pensar no Gustavo Lima. Gustavo Lima, hoje, além dele ser um cantor, ele é um super empresário. Exatamente. É verdade. Ele não é só um cantor, ele é um empresário. Então como grande parte dos cantores, hoje eles têm negócios à parte. Porque também a carreira artística ela é muito instável, né? E curta pode ser até, né? Às vezes é curta, muda o mercado. E principalmente, ele tem que ser empresário dele mesmo, né? Assim como o advogado. Por isso que eu acho que é legal, essa entrevista é muito legal hoje, porque a gente vai chegar na parte de hoje ela já é ser uma advogada conceituada, formada, já tem tudo, já etc. Mas o advogado, ele tem que gerir o negócio dele também, o escritório, a carreira dele, é cobrar cliente, é fazer pagamentos e tudo mais. Isso é negócio, né? É negócio. Gira dinheiro, gira business, é normal, é negócio. E antes de entrar, né, nessa área da advocacia, que foi a área que você é tão apaixonada, como foi a sua primeira experiência profissional? Quando você sai ali da adolescência, fala, não, agora eu preciso criar o meu caminho, meu rumo, como foi isso? Tem dois apartes aqui. A minha mãe tinha empresa, então eu sempre trabalhei com ela em empresa, assim, eu trabalhava um período, às vezes eu trabalhei muito com a minha mãe nas minhas férias, por exemplo, chegava férias, precisava fazer entrega de pedido, meu pai e minha mãe falavam, vem aqui ajudar.
Também, exploração de criança, brincadeiras à parte aí, não tinha na época, né? Mas assim, minha mãe nunca me explorou, que isso fique claro. Mas ela pedia ajuda, então a gente já ia, ajudava, fazia uma coisa ou outra, embalava, coisas mais simples. Então eu já tinha esse contato da empresa por muito tempo. Vivia na empresa, às vezes saía da escola, ia pra empresa, até porque não tinha com quem deixar, então vem aqui, ajuda. Então, assim, sempre tive esse lado. Só que com o meu pai, eu não trabalhava registrada até os 18 anos. Até porque acho que já não podia, né, na época. Empresa do seu pai também, né? Empresa do meu pai também. Mas depois eu fui registrada lá. Mas até os 18 eu não era registrada lá. Certo. Tanto que eu até contei uma história pra ele da minha primeira entrevista de emprego, que daí não foi trabalhando com meu pai. Essa é legal. Como foi? Essa história que eu falei pra você, cara. Foi na Pernambucanas, com o saudoso Ademir. Saudoso, mas ele tá vivo ainda, então antes que ele me mate aqui. Entendi. Mas ele ficou muito amigo meu depois, ele é uma graça. Ele quase virou saudoso no momento da minha entrevista, confesso. Eu não sei se eu teria paciência que você teve, não. Viu, Ademir? Muito chato. Eu acho que eu sempre tive esse viés, eu sempre fui respondona, assim, tento ser educada, mas sempre tive respostas muito rápidas. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17, 18. Acho que talvez tivesse acabado de fazer 18, mas fiz 18. E aí, na época, eu já tava na faculdade. Se você trabalhar com o pai, você sempre tem aquele lado. O pai acha que o filho não trabalha o suficiente e o filho acha que o pai não reconhece o trabalho. Então, tinha aquele lance de, putz, trabalho com a minha mãe, mas eu não queria trabalhar fora e ter um chefe. Pra ver como que funciona a vida com o chefe. E aí, eu queria trabalhar fora. Aí, tinha uma amiga minha que trabalhava na Pernambucanas na época, ela falou, abriu uma vaga pra caixa lá. Você não quer tentar? Falei, tô dentro. Fui, fiz meu currículozinho, né? Daí eu tinha que falar que eu já tinha trabalhado na vida, afinal de contas, eu trabalhava com o papai. Sim, mas trabalhava. Mas trabalhava mesmo. Claro, independente. Aí fui fazer o meu currículo e aí eu não podia falar que eu tinha um vínculo empregatício, porque eu não era registrada. Então eu coloquei o período que eu trabalhava e aí eu, toda inocente, né? Coloquei que era a empresa do meu pai, por isso que eu não tinha esse vínculo de trabalho, então eu não teria o registro lá na minha CLT. Aí eu fui chamada pra entrevista. Aí o Ademir olhou bem pra minha cara, ele olhou meu currículo assim, ele olhou pro meu currículo, olhou pra minha cara, olhou pro meu currículo e falou assim, deixa eu só... Você estudou no colégio tal, filhinha de papai. Mora no bairro tal, filhinha de papai. Faz faculdade de direito, papai paga, né? Filhinha de papai. Ai, trabalha na empresa do papai. Me dê um bom motivo pra eu contratar você. Vai isso aí. E tá fazendo essa entrevista. Mas que coisa. Que chato. Chato. Isso se faz. Aí eu olhei pra cara dele, sabe quando você fala assim, nossa... Só a resposta era respondona, o que você falou? Você pensa assim, nossa, será que é comigo mesmo que isso tá acontecendo? Primeira entrevista de emprego, você vai toda feliz, né? É o comportamento de um empregador fazer Imagina, isso. Imagina, isso é ridículo. Olhei bem pra cara dele, não tinha argumento. Tudo que ele falou era verdade. Olhei pra cara dele e falei assim... Ele nasceu da onde? Ele é filhinho da mãe dele também, ué. Nasceu da onde? Graças a Deus, meu papai cuidava bem. Então, veio do ovo, Ademir. Você veio da onde, cara? Pra falar isso. Era bem cuidado. Era bem cuidado. Claro. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, realmente você tem razão. Eu sou filhinha de papai, não preciso do emprego, não preciso do salário, mas me disseram que vocês estavam procurando alguém que queria trabalhar. Esta qualidade eu preenchia, mas se o seu perfil é procurar alguém que precise de dinheiro, de fato, acho que é melhor você contratar outra pessoa. Tome. Meu Deus, foi de lavada. Pá. E fiquei sem graça. Ele olhou pra minha cara, eu acho que não teve mais muita conversa além disso, até porque eu fiquei super sem graça com a resposta dele. Respondi isso porque foi o que me veio da alma, do mas tipo... E ele? Então tá bom. Aí eu acho que ele perguntou até um pouquinho o que eu esperava do trabalho. Eu falei, a Márcia que trabalha aqui falou que era isso, isso e isso. Tava buscando preencher a vaga, mas já que você não quer contratar, eu te entendo. Realmente tem gente muito mais necessitada e graças a Deus, nesse quesito, minha família não preciso. E você foi honesta, você também não ficou tipo confabulando, não sei o quê, não, eu preciso sim. Ele não ficou mentindo, você falou, de fato. Não preciso. Saí de lá muito brava. Saí de lá, catei o celularzinho da filhinha da mamãe, liguei pra minha mãe, mas eu acho que eu xinguei até a alma dele. Acho que eu nem lembro se eu contei essa parte um dia pra ele, mas eu xinguei até a alma dele. Aí meu pai e minha mãe deram risada, vai tonta, vai ficar fazendo entrevista. Falar, sua mãe adorou, né? Vai fazer entrevista de emprego colocando que você trabalha na empresa do papai e da mamãe, é isso que dá. Então deram risada comigo, enfim, vida que segue. Acho que isso foi, sei lá, numa quinta-feira. Aí no sábado, a minha avó faleceu, a mãe do meu pai na época. Toco o telefone de casa,
Era o Ademir. Ele falou assim, eu tô ligando, porque eu fiquei pensando no que você me respondeu, você disse que você queria trabalhar, acho que você não dura uma semana aqui, mas se você tiver interesse, pode vir aqui na segunda que a gente faz essa entrevista e aí, realmente, se você tiver interesse, você começa a trabalhar aqui. Aí, desliguei o telefone, tinha xingado até a alma dele, mas eu queria muito trabalhar fora. E fui. Minha mãe falou, você vai depois de todos os desaforos que ele falou? Eu falei, agora que eu vou já mesmo. Voltou atrás mesmo, tá bom. Já conseguiu o que eu queria. Agora que eu vou mesmo. Aí eu fui, trabalhei com ele 6 meses. Aí o que eu gostei, assim, o que eu achei incrível foi depois de uns 2 meses de trabalho. E aí eu não consigo ficar quieta. Você vê, né? A quantidade de coisa é uma pessoa que não consegue ficar parada. Sim. Então, por exemplo, o caixa, ele tem altos e baixos. Tem dias de pagamento, então tem dias que o caixa fica muito cheio. E tem dias que não. E aí, os dias que não, eu saía fazendo outras coisas na loja. Então, ia perguntando pro pessoal, o que você quer que faça? Então, por exemplo, eu ia arrumar manequim, eu ia organizar a loja, eu ia pra parte administrativa e tava sempre procurando alguma coisa pra me coçar, porque eu não conseguia ficar parada. Aí, depois de 2 meses, ele me chamou e falou assim, olha, eu queria deixar registrado que você me fez pagar a minha língua. Olha. Bem feito. Eu nunca imaginei que uma filhinha de papai fosse trabalhar tão bem, com tanta vontade. Sabia que você não precisava, achava que você não ia durar uma semana aqui. E que você já ia pedir pra sair, porque afinal de contas era muito trabalho. E você me surpreendeu positivamente, sim, fiquei... Ele falou, não tenho o que falar. Ele falou, se eu pudesse hoje, eu te tirava do caixa e te colocava em outra área, porque você merecia, inclusive, uma progressão na sua carreira. Só que eu não posso fazer isso, eu sou o gerente de uma loja que tem toda uma linha de progressão dentro da carreira, uma rede enorme. Mas você ganhou o dia que ele tinha, pronto. Olha, mas fiquei muito de alguém feliz. Que duvidou de você... E aí, depois de 3 meses, ele me efetivou, continuei trabalhando. Aí, depois de 6 meses, eu ainda brinquei com ele. A filhinha de mamãe realmente precisava da mamãe. E minha mãe queria que eu voltasse a trabalhar com ela na empresa. Ela virou e falou assim, ou você volta, ou eu não pago mais a sua faculdade. Aí eu falei, agora não dá, porque meu salário não paga a minha faculdade. Olha, a mãe, ela foi... A mãe queria ela lá. Aí tive que voltar pra trabalhar com a minha mãe na época. E aí, o que me marcou, assim, foram outras coisas. Por exemplo, graças a Deus, eu sempre tive uma vida boa. Não sou rica, mas confortável, sempre tive um conforto. Então, a Pernambucanas me fez ver pessoas que realmente precisavam de um dinheiro que, às vezes, por exemplo, eu gastava pra sair, pra passear, pra viver a vida. Então, isso foi uma coisa que me fez mudar muito o meu jeito de ver a vida, sabe? Sim, é importante, né? Como que as pessoas vivem, às vezes, com um valor baixo. Eu acho que isso foi uma coisa bacana que me sensibilizou pra olhar para as pessoas e ver que, às vezes... Ver o outro lado, né? A vida delas é muito mais difícil que a nossa. Sim. Eu acho que é isso. Ver como a vida dos outros é difícil e dar valor pra nossa. Bacana a sua iniciativa, cara, de ter tido essa... de ir atrás, eu quero viver essa experiência do outro lado, eu tenho aqui a oportunidade com meus pais, mas eu quero viver. Foi lá, viveu e aprendeu com isso, né? Que é o mais fantástico. Agora, da experiência de trabalhar com os pais, como deve ter vários aí ouvintes, telespectadores nossos que viveram essa experiência. O que você destaca, assim, de bom e o que você destaca, assim, de ruim, que não é tão bacana? Eu acho que você trabalhar com um pai tem, de fato, uma certa facilidade, né? Se você chegar no horário que você quiser, seu pai vai chamar atenção, mas você vai pensar, meu pai? Então, você vai continuar descumprindo, vamos dizer assim. Eu acho que todo pai, acho que principalmente filho, todo filho deveria sair e trabalhar um tempo fora. Isso eu acho mesmo. Que quando o pai tem empresa. Quando o pai tem empresa. Vai, trabalha um tempo fora, vai entender o que é adquire essa bagagem, essa experiência. Ter que obedecer regras e assim, certinho mesmo. Você tem que obedecer regras, senão você é mandado embora. Você vai tomar um pito que você não gosta e pro pai você responde, pro seu chefe você não vai responder. Exato. Então, eu acho que essa experiência é super importante. O pai, ele não vai trabalhar fora, né? Então, não sei se eu tenho como dar uma dica pro pai. Mas eu acho que fazer o filho trabalhar fora é importante. Porque o filho já volta diferente. O filho vai folgar um pouquinho mais de novo. Porque é comum quando você trabalha com uma pessoa com uma proximidade muito grande. Mas eu acho que essa experiência é bacana. Tanto pro pai quanto pro filho. Legal. E sua mãe é viva, né? Qual que é o nome dela? Marilene. Dona Marilene, um abraço, dona Marilene. Um abraço, dona viu? Marilene. Que educação fantástica você deu aí pra tua filha.
E olha, você foi ótima quando falou pra ela, volta, senão eu não pago sua faculdade, viu? Ela obedeceu. Lógico, né? E com o seu pai, como é que era o relacionamento? Seu pai hoje é falecido, mas ele era um empresário, uma referência também na área metalúrgica ali. O que você aprendeu com ele? Meu pai, se eu falar que eu acho que eu até choro. Meu pai faleceu já faz 12 anos, praticamente, que ele faleceu. E até hoje eu falo do meu pai, eu choro. Fica à vontade. Aqui você tá em... Meu pai era meu porto seguro. O dia que ele faleceu pra mim, eu perdi meu chão. Acho que foi a única época na minha vida que eu perdi meu chão. Porque eu era muito assim. Os problemas eu corria pro meu pai. E as coisas bacanas eu corria pra minha mãe. Então, sempre que eu tinha um problema, eu ligava pro meu pai. Eu falava, pai, tô com tal problema, me ajuda. Refúgio. Ele era o meu porto seguro mesmo. Então, isso era incrível. E eu acho que ainda, assim... né? Com certeza ele é. Às vezes eu choro, penso nele, mas assim... Não tem mais como ligar pra ele. Então, eu aprendi, por exemplo, a absorver aquilo que eu não... E meu pai falou... E assim, isso é uma coisa bacana também. Quando meu pai... Meu pai perdeu o meu avô muito novo. Eu não conheci meu avô. Foi. O meu pai perdeu o meu avô, se eu não me engano, quando ele tinha 29. E o meu pai, sempre que falava do meu avô, também chorava. Então, ele falava pouco do meu avô, porque ele já chorava. Aí, eu sempre tive essa sensação, nossa... Meu pai perdeu cedo, meu avô. E aí, quando meu pai faleceu, eu fui fazer as contas. Eu falei assim, nossa, mas eu perdi meu pai com 24 anos. Mais cedo ainda. Mais cedo ainda. Nossa. Então, eu acho que isso também faz você... Você pensa assim, agora eu tô por conta. Não que eu não possa correr pra minha mãe, pelo amor de Deus. Ela também me ajuda muito. Ela é maravilhosa. Mas ela entende a figura de pai. Mas eu acho que a figura do pai, pra mim, era isso. Então, por exemplo, se eu tinha problema, eu já tentava não levar pra ela. Então, eu tentava resolver. Então, isso também faz, de certa forma, você acabar fortalecendo. Sim. Você não leva os problemas pra frente. O legado, como ele chamava? Walter. Seu Walter deixou aí pra você na sua vida, com certeza hoje te ajuda em diversas situações aí do seu dia a dia. E ele, como o André falou assim, da onde ele estiver, do céu, eu creio, tá muito orgulhoso da mulher que você se transformou e de tanto que você aí conquistou e vai conquistar ainda mais, viu? Não, obrigada. E olha... ofereceram um lencinho pra ela, ela é deixa forte. Aqui dela. Às vezes, se ela quiser recorrer... Ela é forte. Você sabe que eu fui pra... Olha, ela é geniosa, ela é forte, mas ela também é... Eu fui pra psicóloga depois de um tempo que meu pai morreu. Eu tive uma série de problemas na época. E aí, eu lembro que eu acho que eu fiz 4 sessões, assim, com a psicóloga. Eu só contava problema. E, por exemplo, eu não podia chorar. Porque a minha mãe, ela entrou numa depressão muito profunda quando meu pai morreu. Então, eu não podia chorar a falta do meu pai pra ela. Sim. Então, eu chegava em casa, eu não falava da falta do meu pai. Então, era comigo. E aí, eu lembro que eu fui 4 sessões, assim, mas eu não chorava uma lágrima. E eu contei um mundo de problemas pra ela. Aí, ela olhou pra minha cara e falou assim... Você jura que a 4ª sessão que você tá vindo, você só me relatou problemas da sua vida de cabeça pra baixo, você não vai chorar? Foi o momento. Aí eu acho que eu chorei meia hora seguida. 4 que você não tinha chorado. Caramba. Eu falei, pronto, lavei a alma agora. Mas às vezes é importante. A gente às vezes quer ficar forte, né? Eu tenho uma figura assim, que é meu tio, né? O Samuel lembra. Eu tenho meu pai é vivo, tudo. Ele com certeza foi muito importante pra mim, é muito importante pra mim. Mas o meu tio, ele era também, ele fez uma figura... mais ou menos assim. Então, eu até hoje, às vezes eu lembro e choro também. Lembro dele, choro, assim. Aí passa, vamos, ele vai... Eu penso assim, ele tá... Da onde ele tá me ajudando, ele tá vendo e tal. E o grau de proximidade, né? Que você tinha nele também. Recorria sempre a ele pra contar as coisas. Meu pai era durão, era gostoso. Meu pai, com ele, tudo ia dar certo. Então... primeiro apartamento eu comprei, eu fui conversar com meu pai primeiro, ele ainda era vivo. Pra vocês terem uma noção, eu resolvi comprar um apartamento num final de semana. E olha que eu não sou impulsiva pra comprar as coisas, eu sou super regrada. E por que teve esse start aí? Porque eu pensei, poxa, eu tenho um dinheirinho guardado, tô recebendo um pouquinho melhor, não queria sair torrando. Aí pensava assim, não vou usar carro agora, também não vou comprar um carro. Eu nunca comprei carro na minha vida, inclusive. Verdade. Já comprei um apartamento, depois acabei tendo um terreno, me desfiz dele. Comprei outro apartamento, mas assim, eu nunca comprei um carro na minha vida. Verdade. Eu acabei ganhando os carros, então eu tenho sorte na vida. Olha só. Que bom, não Tem sorte na vida, eu ganhei os carros, eu tenho, mas é ganhado. Aí é bom. Então, assim, isso foi uma coisa que... Aí meu pai falou, você não quer comprar o carro? Que era a fase de comprar o carro. Acho que tinha, sei lá, 24 anos quando eu comprei meu primeiro apartamento.
E na época eu já advogada, né? Na época o banco não podia cobrar juros e nem a própria construtora. Eu comprei da construtora. Então você tinha um período aí de 2 anos, que era o período de entrega do apartamento, que eles não podiam cobrar juros nenhum da fase de entrega, porque eles só podiam cobrar juros depois que eles entregassem. Depois disso o STJ mudou o posicionamento e hoje eles cobram. Mas então eu paguei basicamente num preço à vista um apartamento em 24 meses. Nossa. Então eu virei pro meu pai e falei assim, eu compro um carro. O carro ia ter juros, ia ter um monte de coisa. Eu falei assim, vou ter só gasto. Se eu comprar apartamento, ele vai valorizar. E eu tinha uns amigos, que na época também eram super pra frente, assim, tinham comprado apartamento. Eu falei, quer saber? Vou comprar apartamento também. E aí, isso é uma das coisas na minha vida que eu mais gosto, assim. Que eu sempre conto, eu tenho um orgulho disso, porque... Eu penso assim, nossa, eu podia ter gastado dinheiro com qualquer coisa, podia ter. Mas não, fui lá. Uma cabeça boa também. Pensei, não sei como vai ser amanhã, pode ser que eu não esteja ganhando o mesmo dinheiro que eu tô ganhando hoje. Então, o apartamento existe até hoje? Existe até hoje. É seu até hoje? É meu até hoje. Aí, tá vendo? Ele é alugado, mas é meu até hoje. Mas é um bem lá, né? Te fazendo render algo. Que bacana. E a doutora Khadra, então, é assim, ela sempre foi uma pessoa de opinião, e ela, como é que foi? Então, aí você, de fato, entrou na faculdade, aí você começou a estagiar. Como é que foi o seu começo da sua carreira de advogada até chegar nos dias de hoje, assim? Aí eu entrei na faculdade, aí eu fiz estágio, acho que no 2º ou no 3º ano, com o Dr. Edvar Cimeira em Itu e com o Ricardo Giordani. Gosto muito deles, o Ricardo pra mim é como um irmão, adoro ele. E tanto que foi ele depois que me trouxe pra prefeitura no cargo que eu ocupo hoje. E aí trabalhei com eles 1 ano, aí minha mãe, eu acho que sempre, na época ela gostava que eu trabalhasse com ela sempre puxava eu de volta em alguns períodos, falava, tô precisando de alguém me ajudando aqui, ou você volta ou eu não pago sua faculdade. Chantagenzinha barata, né? Mas funcionava. E aí ela pedia também, eu brinco que era a chantagem da faculdade, mas na verdade era tudo pedido por trás. A necessidade que você via ali, então acabava cedendo não só por causa da faculdade. Eu brinco que era da faculdade porque ela era o impulso final, assim. Mas na verdade era por causa do pedido mesmo. E aí eu voltei aí no último ano de faculdade, depois faltando 6 meses pra eu me formar, e eu falei assim, não, preciso voltar a fazer estágio, senão eu vou terminar a faculdade e não vou ter trabalhado na área. E aí... ter trabalhado muito pouco na área, né? Porque eu tinha feito só 1 ano de estágio. Aí eu fui fazer estágio no fórum. Aí também fui na cara de pau. Eu sempre fui muito cara de pau para as coisas que eu quero. No geral, eu não me acho tão cara de pau. Mas se eu quero alguma coisa, eu sou cara de pau mesmo. Você não é tímida, de fato, né? Você não tem isso. Então, um pouco que eu conheço você chega, você fala numa boa e tal. Então, isso te ajuda, né? É desenrolado. E lá no fórum você... Aí no fórum eu fui pedir estágio pro juiz. Eu fui assistir, tinha que fazer o preenchimento do estágio obrigatório, aí eu assisti uma audiência do júri, na época eu gostava de direito penal. Aí eu assisti, achei o máximo, assim, falei, poxa, eu vou tentar pedir estágio pra esse juiz. Aí, no dia seguinte, ele voltou lá pra vara comum lá dentro do fórum, bati na sala, fui falar com ele, falei assim, queria pedir estágio, não sei como que funciona pra entrar o estagiário aqui. Eu sei que não deve ser remunerado, não tem problema, tô aqui porque eu gostaria de aprender mesmo. Aí eu lembro que ele ainda brincou comigo e falou assim, mas o que você quer fazer assim? Porque geralmente os estagiários meus, quando vêm, eles ficam lá atendendo o público. Eu falei, não. Se for pra atender público, não que eu não possa. Eu posso, mas não é pra isso que eu tô aqui. Tô aqui super folgada, né? Tô aqui pra, sei lá, pra te ajudar a fazer sentença, pra te ajudar a fazer despacho. Eu quero advogar mesmo. Sim. O seu folgado eu chamo de ousada. Bem ousada mesmo. Aí, folgada e ousada. Aí, ele olhou bem pra minha cara e falou assim, que geralmente os estagiários que fazem um estágio aqui comigo não fazem isso. Eu falei, então, com todo respeito, excelência, né, que a gente tenha o pronome de tratamento aí. Eu falei assim, então, aí eu não quero, assim, ou eu quero entrar aqui pra fazer o que eu tô com vontade, me dispondo. Eu falei, não é nenhum problema de atender as pessoas dentro do cartório, porque isso eu faço com o pé nas costas, super de boa. Ele falou, então tá, vamos fazer uma experiência, pode vir. E aí ele começou a me passar sentença mesmo. Aí ele passava o processo, leia, veja, vou te dar um modelo de sentença, veja aqui como que eu costumo trabalhar minhas sentenças. E aí eu comecei a fazer sentenças pra ele, lógico que ele corrigia todas, ele é um juiz muito ponta firme. E aí depois ele corrigia sentenças, vinha, falava o que eu fiz de errado.
E assim, isso me ajudou muito também. Então, trabalhei com ele lá no fórum, adorei. E aí, depois que eu saí do fórum, porque o fórum era, além de gratuito, ele era por pouco tempo, né? Eu fui convidada para trabalhar num outro escritório. E aí, eu fui convidada para trabalhar num escritório, mas é um escritório que fazia uma coisa muito repetida, assim. Aqui em Itu? Aqui em Itu. O que fazia? Ele fazia uma parte de cobrança, mas era uma parte de ação monitória e acabava fazendo só isso. Então eu fui, trabalhei 15 dias super alegre, contente, feliz. Mas daí eu falei assim, poxa, falta estímulo, assim, legal, aprendi, sei fazer, mas agora quero fazer outras coisas. E aí acabei voltando pro estágio no fórum, fiquei até finalizar o meu período de 6 meses, mais ou menos. Saí, me formei. Na minha época, eu ainda brinco hoje, os estudantes de direito, eles têm uma vantagem. Quando eles estão no 9º semestre, 9º e 10º semestre, que seria o último ano, eles já podem fazer a OAB. Tá. Então, ele terminar. Não precisa se formar. Na minha época, eu tinha que me formar e ainda tinha que colar grau. Era assim. Nossa, pra depois... Pra depois eu poder prestar a OAB. Se eu fizesse isso antes disso, era nula. Mas daí o cara presta a OAB antes de colar grau e não cola grau. Daí. Aí ele não consegue virar advogado. Ele precisa necessariamente colar grau. À toa. Mas ele não vai ter OAB, porque da OAB não vai... Não vai dar andamento pra ele ter a OAB efetivamente. Só pode fazer antes, mas ainda ele pode fazer antes e ele fica aprovado. Então, ele colou grau, ele já tá automaticamente habilitado pra ser advogado. É obrigado ainda, mas... obrigado ainda, mas você tem uma facilidade. Por exemplo, eu brinco que eu fiquei no limbo. Eu fiquei praticamente uns 4 meses aí. E aí, como eu trabalhava no fórum, eu não tinha chance de ser efetivada lá. Aí eu falava assim, poxa, agora eu vou ter que correr atrás de emprego. E eu sou o quê? Eu não sou estagiária, porque eu já me formei, mas eu também não sou advogada, porque eu não tenho OAB. Nossa. Então, você ficava no limbo na época. É mesmo. Então, o que eu fiz? Eu fui convidada para trabalhar de novo naquele escritório que eu tinha trabalhado pouco tempo. De cobrança. De cobrança. Mas aí eu acho que a advogada, que é uma graça, adoro ela de paixão, ela percebeu que o meu entusiasmo não foi aquele, assim, de... Falei, putz, vou pensar. No que eu falei, vou pensar, eu ia acabar aceitando a proposta. E aí, uns 2 dias depois, eu liguei e falei assim, acho que eu vou aceitar. Ela falou, Cadra, eu gostaria muito que você trabalhasse comigo, mas não. Você titubeou para responder porque não é aquilo que você quer. Então, se daqui a algum tempo você realmente achar que você quer, você volta. Eu falei, tudo bem, vai. No fundo, não era o que eu queria mesmo. E é uma solução meio que garantida. Recebi uma oferta de emprego, vou aceitar. E meu sonho na época já era ir para São Paulo. Queria ir pra São Paulo, porque eu pensava, nossa, vou desbravar o mundo. Paulo. Muita gente tem isso, né? Aqui no interior, né? São Paulo, muita gente tem esse negócio de ir pra... Eu tive diversas essa fase áreas, também. né? Você teve essa fase de querer ir pra São Paulo? Olha, sim, já tive, mas hoje, gravando tanto em São Paulo, minha vontade é ir lá, gravar, fazer o trabalho e voltar pra tranquilidade do interior. Eu adoro São Paulo, mas morar lá, eu... Amo também São Paulo, mas... Eu acabei morando 5 anos lá, e daí... Então, você teve essa vontade pra São Paulo... Era meu sonho. De que você teve essa negativa aí, você... Aí eu conversei com o doutor Edivar de novo, do escritório, perguntei, você sabe algum, sei lá, tem algum contato, alguma coisa? Queria muito ir pra São Paulo. Aí ele falou, olha, Cadra, eu não tenho, mas sei lá, se eu ficar sabendo, eu te aviso. E aí ele fez uma audiência com o futuro advogado que virou meu sócio lá em São Paulo depois. Ele fez uma audiência com um advogado que era a parte contrária no processo dele. E aí, depois que eles terminaram a audiência, esse advogado virou pra ele e falou assim, nossa, você não tem um advogado bacana aqui em Itu pra me indicar? Porque eu tô cansado procurando um advogado lá em São Paulo, não acho de jeito nenhum que tenha, sei lá, o perfil que eu gostaria que tivesse. E aí ele falou, olha, eu tenho uns 2, 3 advogados que gostariam de ir pra São Paulo, mas tem uma em especial que eu gosto muito. E eu até contrataria ela se ela quisesse trabalhar em Itu, mas ela realmente tá querendo muito trabalhar em São Paulo. Então, vou falar com ela, vou pedir pra ela mandar, sei lá, o currículo dela, e aí ela conversa com você lá em São Paulo. Aí ele me ligou, falou, olha, Cada, tem uma proposta, o doutor Luiz Bueno, virei sócia, sou extremamente amiga dele até hoje também. Ele tá procurando um advogado, não sei se vai conseguir a vaga, enfim, mas tenta lá. Mandei o currículo, fui pra São Paulo, fiz a entrevista. Eles exigiam que fizesse uma prova lá, né? E isso é muito bacana também. Às vezes a gente tem essa visão de quero... assim, o mercado no geral ele é muito competitivo, né? Então, por exemplo, eles faziam muita entrevista com gente da PUC São Paulo, com gente da USP. Então você pensa assim, poxa,
não desvalorizando a minha faculdade, mas eu fiz uma faculdade no interior. Sim. Eu fiz a faculdade aqui em Itu, a FAD-Itu. Gosto muito da faculdade, mas você pensa assim, a USP é super difícil de entrar, a PUC é super conceituada. Então você fala assim, nossa, será que eu vou conseguir competir com esse nicho de advogados? Você, sei lá, você olha, eu pelo menos tinha essa visão, que eles estavam, sei lá, aqui e eu tava aqui. E aí fiz a entrevista, fiz a prova, competi com pessoas que fizeram USP, com pessoas que fizeram PUC. Né, André? Tá vendo? Passei na prova, e aí, como eu tava em São Paulo, fiz uma pré-entrevista com uma advogada que trabalhava lá, que era que fazia a primeira seleção, ela gostou de mim, tinha feito a prova redondinho do jeito que eles queriam, era um caso do escritório, efetivamente. E aí eles davam, e aí o engraçado, às vezes a pessoa também vai muito além, ela pensa umas coisas que não estão lá no documento. Então, por exemplo, teve gente da USP que foi lá fazer a prova, o problema praticamente pediu uma resolução em direito civil, dano moral. Certo. A pessoa entrava com queixa-crime, umas coisas assim, até que cabe, mas não estava pedido lá. Então você vê assim, realmente, às vezes a pessoa é muito boa, mas ela dá uma viajada, assim. Ela quer tanto mostrar que ela é boa, que ela eles conversaram comigo, e aí eles falaram no perfil da prova, o que as pessoas erraram. E depois eu comecei a aplicar essa prova, porque eu fui trabalhar lá. E aí a gente continuou usando essa prova como modelo para os próximos entrevistados. Que foi a tua prova? Que você era respondeu? esse caso específico. Era para propositura de uma ação inicial de dano moral, pedindo dano moral contra a pessoa. Era um político na época que tinha tido uma reportagem desfavorável, que tinha meio que dado uma denegrida na imagem dele. Então, e você achou fácil? Achei ok. Ok. Assim, fácil, é difícil quando você vai fazer uma prova que você pensa assim, não sei se eles vão gostar da minha escrita, tem um monte de pormenores. De pormenores, assim, que você não sabe se você vai atingir. Mas aí eu passei pra entrevista e fui falar com o dono do escritório, até por isso que o André brincou aí do meu nome. E aí, primeira pergunta que ele olhou pra minha cara e falou assim, olha, antes de começar a entrevista, eu queria saber porque o seu nome é Cada. Eu falei, não tenho nada a ver com isso. É culpa dos meus pais. Pronto dela. E esses dias ela tava aqui e ela falou isso pra você, Foi pra amiga, porque todo mundo se perguntando. Todo mundo pergunta. Não foi diferente com ele. Não, eu falei assim, a culpa é dos meus pais, eu não tenho nada a ver com isso. Ele começou a gargalhar e a gente fez a entrevista. Aí ele olhou pra minha cara no final da entrevista e ele falou, você está contratada pela resposta que você deu pelo seu nome. Tá vendo? Você vê, isso acaba sendo uma boa. Ó. Agradeça seus pais pelo nome. O nome diferente. O nome abre portas. Tá vendo? Exatamente. Portas, é verdade. E daí esse escritório que você virou sócia? Esse escritório eu virei sócia. Tempos depois. Um ano depois, mais ou menos. Louco. Tempo depois. Foi muito bacana. Eu virei sócia rápido desse escritório, aí um ano e pouco, não me recordo. Eu vejo muito essa coisa de advogado vira sócio, assim, né, de escritório. Mas eu tenho muito orgulho, porque eu não só virei sócia de uma associada, eu virei sócia com o nome no escritório. O escritório passou, inclusive, a carregar meu nome. Legal. Era legal. Bueno de Aguiar, Vendel e Rise Advogados. Então, caramba. assim, eu fiquei muito feliz mesmo, porque no começo ele me chamou pra essa sociedade mais... Você acaba dando uma legalizada, né? Sim. Não tem um contrato CLT, então você deixa um sócio que dá uma legalizadinha na parte trabalhista, vamos dizer assim. É chamado em um ano pra ser sócio se não é tão competente simples assim. Não é né? tão simples. É um ano e pouquinho, não me recordo. Você... É que assim, eu sempre abraço as coisas. E, por exemplo, lá, a gente defendia um certo partido político. E a gente tinha muito problema na área de direito administrativo. E é uma área que, às vezes, as pessoas não gostam de fazer. Então, ele virou pra minha cara e ele começou a me passar isso. De cara, o que eu fiz? Pensei, fiz FAD-Tu, gosto da FAD-Tu, mas também tô em São Paulo, preciso competir com uma faculdade que esteja aqui. Fui fazer PUC São Paulo. Falei, eu preciso me destacar dentro de um mercado onde a FAD-Tu ainda não tem um nome comparado a uma PUC São Paulo. E aí, eu fui pra fazer a PUC São Paulo e fiz direito administrativo. Aí, na época, ele pagava metade da minha faculdade, da minha pós, e eu pagava outra metade. Ai, que legal. O primeiro semestre eu paguei a pós inteira. Aí você pergunta com que dinheiro? Eu me virava. Deixava de sair, deixava de fazer as coisas, porque daí eu também não queria ficar pedindo pra minha mãe. Sei bem como é. Porque quando eu fui pra São Paulo e eu falei que eu fui aprovada na entrevista de emprego, eu liguei pra minha mãe super feliz contando isso. Ela desligou o telefone na minha cara. Ela ligou pra mãe, passei numa entrevista de emprego pra São Paulo. O que a mãe dela fez? Tô ocupada. Pá, desligou o telefone na minha cara. Falei, ai, que desaforo. Liguei de novo. Liguei de novo. Falei, segunda vez. Liguei e falei assim, eu falei pra você que eu passei na entrevista de emprego. Você não vai me dar parabéns? Estou ocupada. Desligou o telefone na minha cara de novo. Falei, não, eu sou desaforada. Terceira vez. Eu falei assim,
Eu passei na entrevista de emprego, você devia me dar parabéns. E ó, vou vir de qualquer jeito, só vou te avisar isso, tá bom? Estou voltando pra Itu contente, feliz e saltitante. Aí cheguei em Itu, meu pai era vivo ainda, ela olhou pra cara do meu pai. Você não vai proibir sua filha de ir pra São Paulo? Aí ele olhou pra ela e falou, eu poderia, se ela tivesse menos de 18 anos de idade, né? Mas agora ela já tem a idade dela, deixa ela seguir o caminho dela e ser feliz. Eu falei, uhul! Por isso que eu gostava do meu pai. Ele, seu pai vai, tá explicado. Vai. E aí fui. Aí fiquei 5 anos lá. Mas que bom que você teve o apoio dele. Mas a mãe só não apoiou porque queria a filha ali perto e tal. E como que foi essa experiência de ser sócia? Né? Porque uma coisa é advogar e tal, uma coisa também é advogar e também viver uma sociedade, né? Como foi isso? A primeira experiência de ser sócia, assim, aí teve por um tempo foi bacana e depois eu, infelizmente, me indispus com a outra sócia. Certo. Na verdade, quando o sócio me convidou para a sociedade, ele acabou não conversando com ela direito, e aí aquela sociedade que era só mais para ser uma coisa para legalizar, acabou se tornando uma sociedade mesmo. E aí eu passei a ter divisão de lucros, a participação, então tinha até participação nos lucros da sociedade. Então, tipo, aquilo que o André até falou, geralmente vira o sócio. O sócio que eu digo geralmente é o associado, né? Que a gente fala que é o sócio que participa com o trabalho. Lá não, lá eu preenchi todos os requisitos de virar sócia, inclusive proprietária mesmo. Para receber lucros mesmo da sociedade. Da sociedade, sim. Então foi muito bacana. Eu era de Itu, fui para São Paulo, então eu não tinha, por exemplo, muito contato no sentido de levar clientes para a sociedade. Eu era a pessoa que ficava trabalhando atrás do balcão, ele era o advogado que corria atrás de cliente. E essa advogada, na época, acho que até um pouco por essa animosidade que acabou acontecendo, ela começou a trazer muito cliente, porque o marido dela tinha um escritório muito grande e ele acabava recusando cliente, ele começou a passar muito cliente para ela. Então aí ela começou a se comparar muito comigo no sentido de, mas eu trago cliente, ela não traz. E a fatia era a mesma, sua e dela? Não, ela ganhava mais do que eu, só que ela ficou muito tempo como sócia sem conquistar esse direito de ganhar a fatia dela exata. Azar dela. E aí, depois que ela começou a conquistar, ela acabou abrindo porta pra mim, na verdade. Ela abriu essa conquista e eu meio que... A sociedade em si, não adianta a gente ficar enfeitando um pavão de como se fosse tudo lindo. Porque não é, né, André? Não, nem sei. É cada um diferente de um do outro, que às vezes ajuda, porque se fossem todos iguais, como é que seria, exato, né? Mas... aí era só briga mesmo. Daí era só briga. Mas existem os conflitos porque também existem diferentes opiniões e tal. Também é culpa minha, hoje olhando pra trás, se for ver, né? Eu não tinha maturidade pra aprender a lidar com esse as situações. Com essa situação de, por exemplo... Acho até que era um ciúme mesmo, mas um ciúme não do valor que eu recebia, mas eu acho que da relação de proximidade que eu acabei conquistando com ele, e que ela já tinha tido, mas no período ela não tinha mais aquela mesma relação, então eu acho que foi mais nesse sentido. E eu, de repente, também não soube lidar com a situação, era desaforada, goste de mim, gostou, não gosto, não te devo satisfação, também não fiz a questão de conquistá-la. Sim. Tanto que teve uma discussão que a gente teve, que aí eu já tava meio que na lua mesmo, e aí eu resolvi ter um dia de sinceridade. Aí eu virei pra cara dela e falei assim, cansei. Tava nós três, eu falei assim, agora a gente vai ter uma reunião de verdade de sócio. Aí falei um monte de desaforo. Entendi. Falei tudo que tava entalado. E aí ela virou e falou assim, mas eu não sou obrigada a ouvir isso. Eu falei assim, me manda embora. Eu falei assim, eu vou sair dessa reunião, vou deixar vocês dois conversando, vocês se resolvam, vocês se matem, cansei de vocês dois, nesse sentido que vocês não se entendem. Sim. No fundo, o problema são vocês dois, não sou eu. Vocês não se entendem e sobra pra mim. Você não era muito madura com a situação, era mas mais você foi bem madura. Mas você foi bem coerente, bem madura. Eu até entendo que a maturidade realmente faz a gente melhorar, né, André? Uma coisa é a nossa cabeça de 8 anos atrás, outra coisa é a cabeça nossa de agora. Muda muito. Com as situações da vida, você vai mudando. Mas uma coisa que eu admiro em você já te dizendo é que você se assume realmente geniosa, porque isso pode ser um defeito, mas você fala, não, é o meu jeito, eu sou respondona, sou geniosa, sou eu tento teimosa. Não ser, às vezes. Mas eu sou parecido, né, também, eu tenho isso. Opinião, né, genioso. Eu sofri bastante com isso também, porque eu muita coisa que você falou aí, eu sou parecido, assim, de responder rápido. Às vezes eu respondo uma coisa, depois eu falo... Perdi a oportunidade de ficar quieta. Exato. Nossa, eu penso direto isso. Nossa, não perdi uma, muito, né, perdi uma oportunidade de ficar quieta. E eu já ouvi ímpar de pessoas mais velhas falarem assim, André, você tem 2 ouvidos e uma boca, cara. Fala menos, ouve mais. Eu falei, eu não consigo.
Eu falo, a pessoa tá falando alguma coisa. Se eu não tô concordando, então, a minha esposa fala, não tem como... Você também fala, né? Eu não falo. tem como não perceber que você não tá concordando. A minha cara muda também. Eu fico tipo assim, não... André, aí, a hora que... Pra vocês terem uma noção, se Já for disse. pra uma audiência, eu ainda brinco. Eu preciso ir toda maquiada. eu já não tenho essa... Porque eu sou branquinha, né? Aí eu fico tudo vermelha. Imagina, me transformo. Então, assim, a pessoa já vai olhar pra minha cara, ela sabe que eu tô incomodada. Então, eu brinco, eu falo, não, eu preciso ir maquiada, que é pra dar aquele ar de... mas eu entendo. Um ar de plenitude que não existe mais dentro de mim. Então, eu sou igual. Isso é signo? Signo? Então, você é de que signo? Não sei, eu Você sou é de pisciana. Mas que é peixe isso? é sonhador, peixe é... Peixe? Peixe é chorão, peixe é chorão. Peixe é signo também, Bia? Peixes, né, no caso. Peixes? Né? Peixe. Ah, tá. Peixes, Nossa, signo, mas não tem nada a ver, porque o meu é gêmeos, né? Você é gêmeos. Mas com certeza você... Gêmeos, sabe o que é gêmeos? Gêmeos, um dia tá de um jeito, um dia tá de outro. É você. Eu ia brincar. Mas isso chama bipolaridade. Geminiano costuma ser chamado de duas caras, né? Porque geminiano tem... Cada hora tá de um jeito. Olha, se o tem André uma coisa... é um pouco assim. Se eu não tem uma coisa que eu não consigo ser duas caras. Não é o duas caras de falsidade, é o duas caras de um dia tá de um jeito, outro dia mudou. Bem-humorado, outro dia tomar amor. Tipo, hoje eu gosto disso, amanhã eu não gosto. Eu só durmo mal às vezes e acordo. Só isso, não tem essa. Não é essa de signo, né? Hoje eu gosto da falta caneca. de Rivotril, falaram aqui no meu ouvido. Hoje eu gosto da caneca azul, amanhã eu não gosto. Não, eu tenho épocas assim que eu... Não, realmente, agora eu quero fazer isso. Vou fazer... Ai, chega uma hora... tá bom, chega, vou fazer outra coisa. Eu tenho um pouco disso, assim. Não, mas eu entrei nesse assunto porque eu achei muito bacana, assim, ela se assume, assim, né? Sim, e acho muito legal. Claro que tem um lado bom, obviamente, e o lado ruim. Sou muito criticada, até por ser assim. Acho até que eu já deixei de ser muito assim. Por exemplo, essa reunião, quando eu tive, foi muito tempo depois. Eu já tava na lua, assim. Já tinha engolido muito desaforo, inclusive. Sim. Tinha engolido bastante desaforo até que chegou o dia. Não, aí eu saí de vez. Aí eu fiquei, sei lá, isso foi em setembro, voltei de férias, tudo isso era porque eu ia tirar umas férias. E aí voltei de férias e acabei saindo de vez do escritório. E, Cadra, qual foi a experiência, não precisa citar nomes, obviamente, o caso mais delicado que você já veio parar nas tuas mãos e você resolveu com sucesso? Que você lembra, assim? Interessante essa pergunta, hein? Quer pensar e a gente vai pros comerciais? Porque a gente tem que pensar um pouquinho. Eu acho que tem tanto caso que é assim, pensar num bem que você delicado. fala, poxa, olha, a situação é extremamente complicada. Ou talvez um primeiro caso que você fala... Lacreies. Tem um caso que me marca muito, nem é numa área de família, na verdade. A pessoa é muito amiga minha até hoje. Ela vai provavelmente ouvir isso, ela vai falar, você falou de mim. Eu não vou falar o apelido que ela usa com todo mundo, porque ela é conhecida pelo apelido. Mas assim, ela tinha uma situação muito delicada na área de família, por causa de uma série de dívidas, de pensão alimentícia, sim, era uma pessoa que vivia com muito problema. E aí a gente conseguiu ir desenrolando tanta coisa, assim, despachando com o juiz, conversando pessoalmente, coisas que eram muito injustas, porque às vezes esse negócio de ser empresário, né? Ela era empresário, o marido dela era empresário também, e aí eles tinham uma situação financeira muito favorável. E aí eles tiveram um tombo aí da vida, tiveram uma situação desfavorável, e aí o primeiro casamento dele, o filho dele tinha uma pensão elevada, e aí na época ficou de boca. Nunca deixem situações jurídicas de boca. Ah lá, gente. Isso é muito importante. Às vezes você fica numa situação jurídica que você fala assim, mas a mãe... E você ainda não tem nenhum problema com a mãe. Mas a mãe dele é bacana, ela aceitou. Ela aceitou enquanto ela aceita. Porque ela é legal. Mas o dia que ela vira a chave, você não tem mais o que fazer. E aí, por exemplo, eles conseguiram negociar essa redução de pensão de boca. Não reduziram no papel, até porque talvez ela nem aceitasse reduzir no papel, mas enfim, ele de boa fé acreditou nessa redução e acabou passando um período, e depois de um tempo, por alguma coisa que ela queria e ele não fez, e alimentos de criança até os 18 anos, não tem prescrição para criança, ela pode a qualquer momento exigir. Então ela pegou um valor super acumulado e executou ele depois. Nossa. E aí continuou com o valor da pensão elevado, porque até então ele não tinha rediscutido a pensão. E aí hoje em dia, por exemplo, se o seu filho faz escola, você com um filho novinho, faculdade, até lá a gente não sabe como que vai ser, né? Que seu filho é bem novinho. Mas existe um entendimento que enquanto tá na faculdade, principalmente se é a primeira,
foi na sequência da escola, tudo, que o pai banque essa faculdade do filho se ele tiver condições para isso. Então, assim, ela não conseguia, esse casal, eles não conseguiam acabar com esse corte da pensão, nem reduzir, e adequar essa nova realidade deles, que era muito diferente da realidade de quando eles tinham a empresa. E eles ficaram com uma dívida, assim, hoje ela era minha cliente, minha amiga, inclusive. Uhum. E aí ela teve muito problema, ela chorava direto, eu falava, calma, uma hora vai. E assim, pensão alimentícia, penhora imóvel. Então, eles tinham um problema... Da cadeia, tudo, né? Única prisão civil que existe até hoje, né, no Brasil. Então, mas aí qual era o problema? Além de dar cadeia, porque daí ele conseguia, às vezes, pagar, ia levando. Mas assim, ele ficou com uma dívida muito grande. E essa dívida, como era atrasada, quando você cobra um período muito, muito extenso, você não tem direito a pedir para prender. Você só pode pedir para prender com os últimos 3 meses não pago. Então, a outra vira só uma cobrança, praticamente. Uhum. E aí, eles conseguiram a penhora da casa. Você não consegue afastar a penhora, porque a única coisa que é possível ser afastado é por pensão alimentícia. Uhum. Também se você tem dívida no imóvel, mas enfim, a principal hoje é a pensão alimentícia. Uhum. Agora, é lógico, você usou o imóvel, o dinheiro do banco, por exemplo, para construir, deu o imóvel em garantia. Se você der o imóvel em garantia também, pessoal, não deem o imóvel em garantia. Porque às vezes você precisa de um dinheiro do banco, o banco é esperto, ele vai pedir para você dar a penhora, Olha isso. dar o seu imóvel em garantia, e aí ele pode penhorar o seu imóvel. Se ele não faz isso e você só fica devendo pro banco, você, por exemplo, o banco não consegue penhorar seu imóvel, pensando no imóvel familiar. Sim. Você viu quantas dicas nessa situação? E aí, Não, qual essa é que uma foi dica qual foi a resolução? Aí, depois de muito tempo, assim, foram alguns anos resolvendo esses casos. Aí, a gente conseguiu transferir uma dívida por um outro imóvel que ele tinha com a ex-mulher dele, que foi o problema que deu, inclusive, dela querer executar tudo. Uhum. Então, a gente conseguiu reduzir a pensão. Era feito um trabalho de fazer o pedido de pensão, e às vezes o juiz, muito ocupado também, delega o trabalho e ele não consegue pegar o caso e ir olhando caso a caso com a atenção que ele merece. E aí, nesse caso, eu fui despachar com o juiz, falando que o menino já tinha reprovado na faculdade, já estava fazendo DP. Eu falei, e o pai não tem mais essa situação financeira. Eu lembro que o juiz ainda olhou pra minha cara e falou, eu contei toda a história pra ele. Foi numa transição que o processo era físico pro processo digital. Então, por exemplo, eu fui falar com o juiz porque eu tava numa audiência lá, mas eu não tinha nem feito petição, nada. Ah, tá. Então, eu com a minha cara de pau de novo. Fui lá falar com ele. Tem que ter, tá vendo como advogado... E você, geralmente, pra você despachar com o juiz, você já tem que ter feito a petição. Sim. E aí, você vai com a petição, fala, olha, eu pedi isso. Sim. Eu, cara de pau, não tinha feito. Fui lá, despachei com o juiz, falei assim, excelência, não trouxe a petição, porque eu não sabia, aquela cara de pau, né? Não sabia se eu peticionava no físico, se era no digital. Tô tão perdida nessa nova era que eu não sei o que eu faço. Mas assim, acabei vindo sem o documento, tudo bem? Aí ele acabou aceitando, despachou comigo, eu contei o caso pra ele, falei o número do processo. Ele falou assim, nossa, doutora, que absurdo. Eu falei, pois é, também achei, por isso que eu vim aqui conversar com Vossa Excelência, pra ver se você dá uma analisadinha com um pouquinho mais de amor, atenção, carinho esse processo. Ele analisou e fez um corte legal de pensão. Então, aí foi quando, por exemplo, essa família começou a ter resultados positivos. Uhum. E aí, depois de muito tempo, a gente conseguiu fazer acordo. Então, hoje, ela praticamente zerou todos os problemas dela. Ai, que e foi uma coisa que foi durante anos. Olha, tá vendo como é importante com sucesso, né? Exatamente. O cara podia estar aí, né, sem esse trabalho, o cara podia estar completamente falido. Sem casa. Sem casa, você vê como que é... A conta deve ser muito grata ao teu trabalho. A gente tem uma história de amizade muito bacana, até por causa desse processo mesmo. Falando em amigo, o que você acha daquelas pessoas que chegam e vêm e perguntam assim, olha, você é advogada, né? Você pode ver esse caso aqui pra mim? Mas, ok. Só quero um palpite, né? Isso. Você sabe que agora o direito, ele tem o pessoal tem um chavãozinho, né? Que ele brinca, ele fala assim, aceita o Pix. Assim? Faz igual aquela série, tem uma série. Aceita o Pix. Tem uma série a do Breaking Bad, né? Já assistiu do Breaking Bad? Você sabe, né? Então tem uma hora que o advogado lá fala assim, põe $1 no meu bolso. Se você não puser $1 no meu bolso, ainda não tô trabalhando pra você. Então, genial. Falei, isso aí, ó. Agora eu faço... Eu sou músico. Você é músico? Toca uma música aí. Você sabe que me mostraram esses dias? Eu acho que é o da Porta dos Fundos que fez um desse.
Que eu tenho quase certeza que é da Porta dos Fundos. Aí tem o ator lá, não me lembro exatamente qual que era o ator. Ele vai, senta uma cliente na mesa dele, do lado de lá. Ela arranca, assim, processo, fala o número, um monte de documento. Doutor, eu vim aqui, mas assim... Eu não quero contratar um advogado. Eu só queria uma opiniãozinha, assim. Minha amiga te indicou. Minha amiga te indicou. Ela falou que você é super solícito, um advogado nota 10, bacana, resolve tudo. E aí, ela fala, e ele abre o computador, né, que ele tá na mesa de trabalho dele. Ele fala, qual que é o número do processo? Aí ele consulta, olha pra ela e fala, ok. Aí ela, ok o quê? Ele fala, você veio aqui porque você queria só uma opiniãozinha, não é? Pronto, okay. Aí ele olha de novo, tá ok. Aí ela fala, não, doutor, mas e aí? E aí, o quê? Ele, tá, então você quer um advogado. Você quer que eu leia o processo inteiro, te dê uma opinião sobre o processo, muito eventualmente faça alguma coisa? Então tem honorários de tanto. Não, mas tá certo, tá gente. Certo, Porque médico é muito assim, né? Ai, doutor, só você é médico, então deixa eu tirar uma dúvida. Não, mas aqui também. Né? Você edita vídeo? Você faz vídeo? Só um negocinho. Né? Edita um videozinho pra mim. Agora a gente faz site, assim, você faz site. Dá a sua opinião, esse site tá bacana, o que eu posso melhorar? Tem muito isso, infelizmente. Deve ter que ir driblando isso, né? Às vezes quando é uma coisa muito simples, você acaba respondendo mesmo. Não custa, se é uma coisa muito complexa, você faz. Principalmente, eu não gosto de falar quando já tem outro advogado. Às vezes o pessoal vem perguntar a sua opinião, mas na verdade já tem advogado constituído e às vezes ele não tá satisfeito. Ele só quer ouvir o que o advogado dele não falou. Ou ele quer confirmar o que o advogado dele disse, ou ele eventualmente, sei lá, quer uma opinião nova mesmo, porque ele não gosta do advogado dele, não confia no advogado dele. Então isso eu não gosto. Se eu perguntar, tem advogado? Então dá uma conversadinha com o seu advogado, ele explica melhor. Pronto. Tá certo, é até ético, né? E dentre as milhões de funções, você pode responder já, né? Porque a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Mas, dentre as várias funções assim que você tem, você faz algo voltado para o social ou pensa, talvez, num projeto futuro fazer? Mas responde já, tá? Porque agora a gente vai agradecer aí aos nossos parceiros, falar deles um pouco, né, André? Exatamente. Vamos começar falando do Grupo Marcato. Grupo Marcato lá, que você já conheceu a história aqui, como eu já falei. O Grupo Marcato que faz projetos industriais, uma empresa multinacional, super legal, super responsável, uma empresa relativamente nova no mercado, né, Samuel? Mas que já é gigante, muito competente e é como se fosse uma empresa de 50 anos já, né? É uma estrutura com mais de 140 colaboradores, tá? E capitaneada e presidida pelo querido e competentíssimo Edson Marcato, sua esposa também, Alexandra Marcato. Então, toda a parte de gerenciamento de obras, né? Tudo relacionado a esse universo, que se você quiser saber mais dos serviços deles também, é só entrar aqui embaixo nos nossos caracteres de informações. Tem aí o Instagram, o site, os telefones para contato, né? Deles que também, eles são uma multinacional, não só localizada, Hortolândia ou Paulínia, não me lembro, desculpa. Hortolândia, e eles estão em Hortolândia agora, se eu não me engano, eles estão em Hortolândia. Isso. E eles estão também no Texas e no Canadá. Texas, Estados Unidos e o Canadá estão lá também. Então, assim, eles estão já na América inteira, América do Sul e América do Norte. Como o Brasil e o mundo conseguem assistir, né? Pelo nosso canal do YouTube, se você aí precisar de algum trabalho fora, conte com todo esse subsídio e talento. Você aí, empresário, que tem da área industrial, aí, metalúrgica, às vezes vai construir, né? Vai construir um novo prédio para sua indústria e tal. A gente, como eu falei, a gente teve aqui uma empresa bacana esses dias, foi a Cela Brasil, que tem lá uma estrutura enorme. O Edson Marcato, o Grupo Marcato, que faz aqueles projetos industriais maravilhosos, porque é um setor muito sério, né? Precisa ter uma construção de qualidade, um projeto principalmente sem nenhum erro, né? Sem nenhum erro. Com certeza, o Edson, se é o Grupo Marcato que vai fazer seu projeto, não vai ter uma vírgula errada. Vírgula. E quando a gente fala de obras, né, André? É algo de estar mexendo com sonhos da pessoa, seja obra residencial, empresarial. Sim. São sonhos, então, e responsabilidade de vidas ali dentro. Exatamente. Então, você realmente precisa pensar muito bem antes de fechar com a empresa. E o Grupo Marcato pode ir lá e contatá-los de olhos fechados, porque realmente são extremamente profissionais, né? Grupo Marcato, passando para quem?
pro Grupo Aprisco. Grupo Aprisco. Aí da nossa querida Lucinéia, nossa próxima convidada, logo tem uma data ajustada com ela, que vai vir aqui também contar um pouco dessa bagagem do Aprisco, que depois de um tempo de muito trabalho e suor, se tornou o Grupo Aprisco, uma empresa que lá você encontra tudo realmente no âmbito voltado à contabilidade, atendimento do departamento pessoal, a abertura de empresas, encerramento de aberturas de empresas. Exatamente. Né? Holdings, proteção patrimonial, planejamento tributário, auditoria de obrigações acessórias, serviços contábeis, fiscais de departamento pessoal, assessoria na análise financeira, formação de preço e análise de custos, planejamento societário e sucessório, abertura, alteração e encerramento de empresa, que encerra a sua empresa só se for para abrir um outro CNPJ para algo maior, entendeu? Algo maior, para cima. Nós precisamos de empresas no nosso país. Não encerrar para não ter, não, para fazer o novo. Exatamente. E lá também, é importante dizer que eles também têm um atendimento jurídico. Atendimento jurídico. A gente tá falando tanto aqui, ó, estamos com uma advogada hoje como convidada, e já ela vai falar da importância de um advogado dentro do teu negócio, dentro da tua empresa, tá certo? E você que quer patrocinar o podcast, você que tá vendo aqui, quer patrocinar, entre em contato aqui com a gente aqui, fala aqui com o Samuel, ou com o Emerson, ou Emerson com A, como a gente fala, né? Que você pode participar, a gente fala aqui da sua empresa, a gente fala do seu negócio, dos seus serviços, fica à vontade aí para nos contatar, que nós temos, um pacotinho bacana, supimpa para que a sua empresa anuncie aqui no nosso podcast, que vai ser muito legal e todo mundo vai ver, todo mundo vai adorar. E é bacana porque o podcast, ele não é só para agora que você tá assistindo aí, é para sempre, ele vai ficar ali, aqui para sempre, né, tem os cortes, e no momento aí que o entrevistado tá falando, tá ali aparecendo as logos aí da sua marca, né? É uma coisa maravilhosa. Essa propaganda é maravilhosa. Eu não sou muito fã de propaganda, viu, doutora? Eu não sou. Esse negócio de propaganda pra mim. Mas é muito bacana fazer. E também, se você tá gostando do podcast Mundo Empresarial, você pode encontrar no Spotify, viu, Samuel? É verdade. Você pode ouvir. Falar, é verdade. Não, exatamente. Eu falo que eu esqueci também, mas alguém me lembrou aqui. Então, olha lá, obrigado, quem lembrou. Você pode ouvir no Spotify o nosso podcast, que todos os episódios estão lá, viu, doutora? Você pode ouvir também. Eu achei muito legal no Spotify, desculpa a minha ignorância, eu sou um pouco antitecnológica, confesso. Mas eu não sabia que no Spotify você o vídeo mesmo rolando. Tipo assim, é claro, você vai ouvir, obviamente. É que essa é uma tecnologia nova do Spotify. Mas eu não sabia que rolava o vídeo assim, numa qualidade mais baixa, mas rola. Só que se você vai acabar com seus dados se você não vê lá. Você tem que configurar, porque você pode tirar o vídeo também, entendeu? Por isso que é antitecnológica. Exatamente. Dizendo, não é antitecnologia, é uma mula. Uma mula tecnológica. Então, você pode ouvir o nosso... Só Spotify, Deezer? Não, é Spotify só, né? Por enquanto, a gente colocou no Spotify porque o Spotify me ligou. Isso, aliás, assistam a série Spotify, friend. Que é muito boa. Você assistiu? Não assisti ainda, o Aldo fica falando pra mim 300 todo dia. Assisti, porque tanto que ele falou. Exatamente, ele fica falando e eu falo, pô, nossa, qualquer dia eu vou falar, assisti, tanto que ele fala. Mas eu ainda não assisti. Mas o cara me ligou, viu, Aldo? Ele falou assim, hello, my friend... Aí ele falou, coloca o seu episódio na minha plataforma. Ele falou desse jeito que ele fala meio em inglês assim e tal. Aí eu falei, beleza, vamos colocar. Daí a gente colocou no Spotify. Não é porque a gente não conseguiu colocar nas outras. É porque a gente colocou no Spotify. Exato. Mas tá lá, você pode ouvir, você pode ir viajar e ficar ouvindo. Não vai ficar vendo vídeo enquanto tá dirigindo, viajando aí. Pelo amor de Deus, você vai se arrebentar, meu filho. Ou ali numa caminhada também. Aquela caminhada. Você começa o dia fazendo uma caminhada como eu, que começa o dia... fazendo uma caminhada da cama até a cozinha. Então você pode ir ouvindo o podcast do Mundo Empresarial com histórias de empreendedorismo e agora histórias de direito. Exato. Daqui com a querida doutora Kadra Rizzi, que eu deixei uma pergunta no ar antes da gente ir para os nossos comerciais. Mas sobre o lado social, se é uma preocupação sua aqui ou para o futuro? Eu acho muito importante. Hoje, na verdade, a gente já até vem fazendo, por exemplo... no controle, lógico, não vou falar que é um lado super social, porque eu sou remunerada lá. Então, não faço gratuitamente, mas... Não tem almoço grátis, né, doutor? Não tem. Ainda não. Mas, assim, tem por exemplo, essa cliente que eu falei pra você, ela era minha amiga, antes ela também me contratava via empresa, e depois, quando ela não teve mais dinheiro, porque ela ficou um bom tempo sem conseguir me pagar. Certo. Eu falei, não
Não precisa me pagar. Um jeito de ser um lado eu vou solidário. continuar resolvendo esse problema Claro. pra você, porque eu gosto de você independentemente do pagamento, e realmente isso nunca virou motivo de Foi um cobrança. lado amigo, né? Foi um lado amigo para amigos. Solidário também. Algumas vezes a gente acaba fazendo para pessoas que necessitam. Mas o que eu ia falar assim, aí, por exemplo, lá a prefeitura tem um lado interessante da gente ver o que pode ser melhorado no serviço público. Então, por exemplo, a área que eu faço lá hoje é uma área de controle e fiscalização dos serviços prestados pela prefeitura para a sociedade. Então, isso é muito bacana. Você consegue ver o que você pode fazer de melhor dentro do seu serviço. Mas, na coordenação da Anhanguera, a gente acabou de conseguir finalizar a abertura do NPJ, que é o Núcleo de Prática Jurídica, e lá a gente faz todo o trabalho de assistência à carência mesmo. Que legal. Então, a gente está fazendo agora a parceria com o Fórum da Anhanguera Indatuba. Parabéns A gente está fazendo a parceria lá no Fórum, porque eu sou a coordenadora do curso de Direito, e aí a gente abriu o NPJ, que é esse núcleo de prática jurídica, que é de assistência social mesmo. Porque é importante, né, É importante, e assim, é importante e é gratificante você ver, às vezes, claro. Muito mais, às vezes, do que um pagamento. Pago, não, né? e um pagamento de remuneração, o seu cliente virar para você e falar, poxa, o que você fez mudou minha vida. Mudou a minha vida, não tem preço, o jeito que você me tratou. É a melhor resposta. Às vezes o seu cliente não paga, ele é, às vezes, cliente que não é tão legal de agradar. Não é tão agradável também, e aí você fala, poxa, até trabalhei porque preciso do dinheiro, mas o cliente que te cativa mesmo é aquele que fala, o que você fez não tem preço. Mudou, mas você foi importante pra mudar, virar uma chavinha, mudar uma história. Achei que meu problema não tinha solução, e aí quando você tá fora do problema, você consegue ver uma solução pro problema da pessoa, né? E que caso você nega, você não pega? Eu não costumo fazer criminal, por exemplo. Não Isso, Samuel. Aquele cara que você matou. Tá bom. Você não pega? Não pega. Mas tem muita gente que às vezes não gosta também de casos que envolve família, criança, essa coisa toda. E você é lá do criminal. Eu sou lá do criminal até por causa da área, tudo. Não é uma área que me agrade tanto, assim. Isso é a vida que te mostra também. Quando eu fiz faculdade, meu sonho era ser promotora. Era dentro do direito, mas, nossa, você promotora vai ser o máximo. E aí, quando eu fui trabalhar no judiciário, eu falei, não, tudo que eu não quero é ser promotora. Porque, lógico que a promotoria não se restringe a casos criminais. Mas é o maior volume da promotoria. E não teria como você ir, por exemplo, para uma área de direito público, que é a área que eu amo atuar, sem passar por essa área criminal. Então, não me agrada. Você conviver com essa criminalidade Entendi. Não me agrada. Porque às vezes o advogado tem que defender o criminoso. Tem. Né? Deve ser bem difícil. E assim, isso, né? sou favorável. Acho que todo mundo tem que ter defesa. Não é, bandido tem que ir pra cadeia sem defesa, não. Acho que ele tem que ter defesa. Mas não me agrada fazer esse tipo de ação. Eu acho até muito corajoso e, poxa, faz parte do métier mesmo do advogado isso, mas... O quê? É do métier. O que é isso? É uma palavra que eu descobri. Tá chique, do ramo, da área. Quando eu falo com a pessoa... falando palavra velha, que é supimpa. Pois eu tô mais brasa, chique que você. Brasa, mora. Entendi. Aprendi mais uma. Aí, é da área, exatamente. Entendi. E pegar um caso, já pensou, um cara, sei lá, que assassinou uma criança e você tem que defender aquilo. É isso que eu ia falar, justamente. Às vezes a gente vê esses casos. Agora vai voltar, né? Vai passar aquele linha direta. É hoje que estreia. É hoje não, porque não é hoje. Não é hoje. Porque nós estamos ao vivo. Nós estamos ao vivo aqui. Não, também não é nem essa semana, não. É que a gente já estreia. A gente sempre finge que a gente tá ao vivo, mas a gente tá ao vivo. Linha direta. Ao vivo, estamos aqui vivos, no caso, né? Ao vivo, não. Você quer ao vivo, No teu caso... Assiste o Flow. Vivo, mas não muito, né? Eu tô. Inteiraço, já sarei da gripe já. Ó, tô novinho aqui, ó. Eu fico vendo, assim, esses casos mais... Métier. Métier. Profissão, ocupação ou área que compreende o trabalho de uma pessoa, que a doutora já tinha falado que era. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Ganhou uma estrelinha do Ganhou uma Kiko. Estrelinha. Eu fico muito assim, eu tava vendo um caso, não lembro qual que era, mas era um caso assim, de a pessoa tinha cometido um crime. Lembrando de aquele do Guilherme de Pádua lá, que já descansa, né? Já descansa, né? Que foi tarde até, né? O Guilherme de Pádua. E aí eu vejo o advogado defendendo ele, assim,
na sua opinião, como que você acha que é, assim, o cara tá vendo, o advogado, ele realmente acredita na versão do cara, ou ele... Às vezes, ele sabe a real versão do advogado, do cliente dele, Sim. né? Pelo menos é o que eu sempre busco com os meus clientes. É que eu não atuo na área criminal, mas se eu atuasse, eu falaria, se você matou, me conte. Que é só sabendo dessa verdade que eu tenho chance de conseguir fazer a sua defesa. Se você mentir pra mim e eu ficar surpreendida com uma prova nos autos, com uma testemunha, com algo que eu não tô ciente, vai ser muito pior. Então, assim, não importa o lado feio da coisa, me fale a verdade. Exatamente o que você fez. Então, assim, não sei se a pessoa confessaria pro advogado, não tô na situação, porque tem uma frase também, não é minha, é de vida, é do Dr. House. As pessoas mentem. É fantástica essa frase. Na sua área, então... caso que eu tava pensando, é esse caso recente daquele cara, Thiago Brenan, aquele cara lá. E aí você vê o advogado, assim, ele nega tudo aquilo, etc. É um caso extremamente delicado, mas será que ali o advogado chega nele e fala isso, tipo assim... Eu acho que todo advogado pede pro cliente falar a verdade. Porque tem o vídeo dele batendo na mulher lá, mas o resto que ele é acusado, nem tudo tem vídeo, tem áudio e tal, mas... O advogado, ele tem que ser o advogado tem que pedir a sinceridade. Sim. Porque, por exemplo, às vezes não é só um vídeo, tem outras coisas que possam ser usadas contra ele e, eventualmente, tem algumas coisas favoráveis também. Então, por exemplo, um aluno recentemente me perguntou isso, professora, não sei se você advoga na área penal, aí eu respondi pra ele que eu não advogava, ele falou assim, como que uma pessoa consegue defender um bandido? Aí ele falou assim, o que você acha que o advogado que faz isso pensa? O que eu imagino que um advogado que faz isso pensa. A gente tem uma coisa chamada aquela defesa por paixão, né? Que a gente realmente acredita no cliente, a gente fala, nossa, o que ele fez tá certo e eu vou defender ele até o céu. E outra coisa chamada defesa técnica. Então, tipo, o meu cliente matou mesmo, mas sei lá, ele não tem que ter uma agravante, algumas coisas técnicas que elevariam a pena dele. Então, você vai tentar trabalhar com redução de pena, vai tentar trabalhar com uma nulidade de prova. Então, eu sei que o meu cliente cometeu tal crime, mas se aquela prova for nula, eu vou bater na nulidade daquela prova para tentar absolvê-lo. Entendi. Então, eu imagino que se faça uma defesa mais técnica. Entendi. Defesa você já participou técnica de alguma audiência, assim, alguma situação assim? Não, eu já fui, aquela vez que a gente foi processado aqui, lembra? Ah, sim. A gente foi processado por direito de imagem. Que não cabe aqui falar, né, se estava certo ou errado. Mas a questão foi, eu fui lá e eu achei, assim, que coisa pesada, né? É pesada. Você foi no júri popular? Eu fui até um certo ponto, porque eu fui convidado para ser júri popular. Só que eu pedi dispensa todas as vezes. Você era jurado. Jurado. Mas você acompanha pelo menos até a hora que o réu, né, chega ali naquele ambiente que eu esqueci o nome. No júri mesmo. No júri mesmo. E daí eu pedi dispensa, não participei. Mas um dia até queria participar mesmo, assim, pra ver como é que é e tudo mais. Mas é um ambiente pesado. Mas eu já senti pesado também o ambiente, porque... Mas eu acho que o ambiente do júri, às vezes, é um pouco mais pesado até. Ou, às vezes, de um crime mais sensível. Por exemplo, um estupro envolvendo vulnerável. Então, assim, é uma coisa que não vai para um júri, é numa sala com um juiz, são as partes, às vezes a criança se manifestando. Então, eu acho que esse tipo de situação é muito pesada. Nossa senhora, porque nesse dia era uma mesa parecida com essa aqui, assim. Aí o nosso advogado ficou aqui, eu fiquei aqui. E aí o acusador ficou aqui, o advogado dele, aí tinha umas testemunhas e o juiz aqui, eu nunca tinha visto aquilo. A gente sempre vê em filme, né? Aqueles dos Estados Unidos, que o juiz tá lá em cima, com o martelinho e tal. Aqui eu nunca tinha visto, né? E o fato de eu ficar de frente com o cara que estava acusando, nossa, e assim... Tem que ter uma inteligência emocional ali, que a vontade era pegar ele pelo pescoço, era, né? Mas é lógico que não pode, né? Isso é uma coisa que o advogado também tem que fazer, exato, viu? Controlar o cliente. Não, o advogado falou assim, cara, só abra a boca se eu solicitar, ou se a juíza solicitar, senão não abra a boca. Eu não abri a boca, eu acho que eu falo pra cacete, eu nunca fiquei tão tempo quieto, eu fiquei aqui assim, ó, só assim, ó. E as coisas acontecendo, e eu vendo, o cara fala... E o acusador não ficava quieto. Ele ficava... É tudo mentira.
Ele ficava assim, não é verdade. Quando os testemunhos estavam falando, ele ficava cutucando, sabe? Mas eu fiquei aqui, eu falei, não, se ele vai se queimar com a língua dele, eu vou ficar quieto. Mas é estranhíssimo. É estranhíssimo. Um negócio... Dependendo do juiz, até pede pra ele ficar quieto depois, o doutor. Eu acho que o juiz falou, controle o seu cliente, alguma coisa assim. Falou pro doutor lá na época aí. Mas, bom, mas é assim. Cara, que lei que você mudaria, assim? Que você fala que é muito injusta? Que pergunta legal. Não, mas... Gostei mesmo. Pergunta profunda, né? Profunda. Eu mudaria a lei do perturbação do sossego. Deixo aqui a minha dúvida. Não, às vezes o negócio da própria pensão, a gente tá falando negócio de pensão alimentícia, acho que talvez sei lá, o que você acha que não é tão justo assim, e se não, o que você mudaria? Se você fosse a ministra lá... Exato. Que lei que eu mudaria? Nossa, uma pergunta profunda, viu? Eu acho que tem tanta coisa no geral no direito para ser mudado ainda, mas pensar numa específica que... Teve uma que já teve uma alteração, uma lei que eu responderia que mudaria, mas já teve uma alteração recente. Eu não vou falar dela, então, porque... Sei. Qual foi essa? Eu prefiro nem me manifestar agora, que senão eu posso ser... Entendi. Pode ser usado contra mim futuramente. Sim. Eu não sei, assim, por exemplo, a do alimentos que você citou. Eu gosto da lei, da prisão contra o pai que não paga a pensão. Eu acho que é uma coisa muito forte, mas no direito, na pensão é o que funciona. Se, por exemplo, os pais não fossem presos, certeza que a maior parte das pensões, quando chegam nesse nível, não seriam pagas. Então você acredita que é uma das leis que mais funcionam no nosso país, ou é a lei trabalhista, talvez, direito trabalhista? Acho que a pensão funciona melhor. Não é? Todo mundo fala, não é a única coisa que dá cadeia? Hoje a única coisa que dá cadeia não paga pensão, os caras falam no Brasil. E às vezes mesmo. a gente fica meio indignado, parece que é mesmo, né? Mas ainda bem, né? Mas é Ainda mesmo. bem. Prisão, não existe hoje mais prisão por dívida. Tanto que existia do depositário infiel, aí veio uma súmula vinculante do STF falando que não pode mais fazer a prisão de depositário infiel, que era aquele cara que, por exemplo, sei lá, tinha um bem penhorado, e aí quem penhorou o bem geralmente não ficava com o bem, né? Falava que pra quem tá na posse do bem ficar com o bem. Então, por exemplo, se a empresa devia alguma coisa pra você ia lá e penhorava, sei lá, uma máquina dela. Só que você não ficava como depositário, você não tirava a máquina de lá, a empresa continuava com a máquina, o depositário era o dono da máquina. Entendi. E aí ficava penhorado anos, e aí de repente um dia descobriam que tinha aquela penhora, lembravam que tinha aquela penhora e aí iam questionar o que aconteceu. Muitas vezes o bem já deteriorou, às vezes ele até teve que trocar o bem para um mais novo, porque senão ele não acompanha a modernização da empresa, e aí ele poderia, por exemplo, ir preso. Tá. E hoje já não vai mais. Hoje já não vai mais. Tá. Nós falamos, né, André, com empreendedores, isso que eu ia falar. Não, mas eu queria falar, eu não sei o que você vai perguntar, mas queria falar também dessa parte do advogado, que talvez seja até uma parte mais breve pra gente falar. Eu vou brincar, posso? A ética, o código de ética do advogado. É falar, essa parte do advogado não poder fazer publicidade é uma coisa muito ruim. Mas você não sabe que eu ia olhar pra câmera e ia falar isso? É um pedido à OAB. Porque muitos advogados fazem a publicidade. Lógico, colocar alguma regulamentação, mas hoje a regulamentação do advogado ela é muito firme. Sim. Então, assim, é difícil você conseguir fazer publicidade. Aí tem gente que desrespeita e vai fazer a publicidade. Claro. Aí você quer seguir a regra, você não faz. Mas você não deixa de ser um empresário. Alguém precisa se divulgar, alguém precisa aparecer. Exatamente. Eu acho errado também. Eu acho que o advogado deveria... Não é porque eu trabalho com publicidade, não. Lógico que também é, mas eu acho que é uma profissão... É como a gente tá falando Ela deveria aqui. dar uma repaginada, eu diria. Eu não estou falando que ela deveria ser totalmente... E não é de hoje que eu ouço que isso vai ser repaginado, que vai passar por uma mudança que vai poder fazer pelo menos uma reportagem, falar, olha, reportagem de cunho informativo pode. O que você não pode é fazer uma autopromoção. Porque o que eu ia falar eu ia falar assim, você hoje já tem seu escritório, como que tá essa parte, e se você já tem seu escritório, como é que funciona a parte empresarial do advogado, de ter o escritório, ter funcionário, ter sócio, como que funciona? Serviços que você oferece, serviços que você não oferece? Hoje eu tô um pouquinho mais afastada da parte do hoje escritório, você tá na controladoria por causa geral, que eu tô na controladoria, e aí eu faço a coordenação, então essa parte do direito minha de escritório tá um pouquinho mais parada. Mas assim, já tive escritório, você tem que fazer a divulgação do seu trabalho. E aí o problema, você só ficar contando com um cliente divulgar o seu trabalho é difícil também. É bem lento, né? É muito lento, é difícil você conseguir chegar num patamar de estabilidade. Por isso que eu acho que tinha que ter
uma legalização que facilitasse essa promoção do advogado. E em contrapartida também entendo a dificuldade, que aí fica mais ou menos que nem quando a gente pensa em partidos políticos grandes e pequenos, né? Se a pessoa tem muito dinheiro, também fica uma propaganda muito maçante. Às vezes ele vai pegar cliente porque ele tem dinheiro em capital para investir. Mas já não acontece isso com advogados Eu acho que de certa forma acontece. Tem alguns advogados de renome que se você vai ver ele... E ele tá patrocinando um monte de coisa, tá aparecendo em um monte de lugar, se promovendo. Acho que é do mercado. Deixando cartaz, que às vezes tem lá o cartaz com a indicação do advogado, porque você não pode sair panfletando, por exemplo. A advocacia não permite. Mas tem um monte de advogado que sai panfletando. É uma chatice isso, vamos dizer, né? Porque podia ser. Você não pode falar, mas a gente pode falar. A gente pode. Mas aí o que é ruim, por exemplo, eu tô aqui, eu não vou panfletar porque eu tô seguindo o que o código fala. Tem alguns que fazem. Aí tem alguns que vão lá e fazem. Aí olha a injustiça, por exemplo. Ele pode panfletar e eu não panfleto. Se queimando pelos outros. Porque assim, essa questão do grande poder fazer mais, tal. Não tô dizendo que a panfletagem vai te trazer cliente. Porque muitas vezes não vai trazer cliente. Mas também. É um meio, né? Mas é uma forma de lembrar que o seu nome foi visto em algum lugar. Porque a questão de o maior fazer propaganda mais que o menor é normal. Porque, por exemplo, uma produtora de vídeo muito maior que a nossa vai ter mais capital para fazer. Isso é do mercado, né? Vai de você ir desenvolvendo. Em todos os setores, né, na verdade. Exatamente. Então, eu acho que realmente a OAB poderia dar uma revisada nisso. Ela vem revisando, mas acho profissionais, que ainda né? A passos curtos. A gente já tá caminhando pro final, mas a importância de um advogado para uma empresa ali, né, o jurídico dentro de uma empresa, como você destaca essa importância? Eu vou dizer um jurídico assessorando uma empresa, tá? Eu não acho que especificamente aquele jurídico ele tem que estar dentro da empresa, mas a assessoria de um jurídico eu acho importante. Primeiro porque, às vezes, no Brasil se tem muito a ideia de procurar um advogado para resolver problemas. Mas, na verdade, o advogado, ele te evita problemas. É verdade. Então, eu acho que essa é a importância, por exemplo, de uma assessoria de um advogado. O advogado, ele revisa o seu contrato para que o seu contrato não seja rompido. Porque não adianta você pensar que o contrato é bom, tipo assim, aquela situação ela não vai ter problema. Você nunca sabe se ela vai. A princípio, nenhuma irá. Até que não tenha, né? Nós temos um conhecido que às vezes fala, não, mas isso não tem nada a ver, que não sei o que lá. Daí a gente vai, vamos perguntar pro advogado? Vamos perguntar É melhor, aí né? Fica pistola. Você conhece essa pessoa até que faz isso. Não, mas não, é assim mesmo, não sei o quê. Mas aí você fala tal, não sei o quê. Mas é normal, todo mundo acha que tem isso, né? Tem um pouquinho de advogado em si. De advogado, igual médico, todo mundo é um pouquinho Google, de médico. né? Agora, André, você queria ser aluno da Cadra? Como será que é a Cadra, professora? Olha, ela é geniosa. Então. Se ela responde o juiz, que nem ela falou assim... Não, se for pra eu ficar... responde, pelo amor de Deus. Ela só foi ousada. É a minha interpretação. A minha interpretação de ter... ela, digamos que ela falou... Eu falei fofinho, eu tenho certeza que eu fiz uma cara muito fofa. Ai, excelência. Vossa Excelência, olha, eu agradeço a sua disposição a me colocar ali no balcão, mas pra mim não serve, querido. Então, imagine... Não, eu trabalhei muito no balcão, tá? Eu fazia balcão, não é que eu não fazia. Bem, a única coisa que eu falei que eu não queria fazer exclusivamente balcão. Inclusive, eu ficava no balcão atendendo pessoas que iam assinar, passava no cartório para assinar regularidade de processo. Presos. Vulgo presos assinando que estavam na cidade, que estavam por ali. Tipo, tô solto, mas tô aqui prestando contas pro judiciário. E eu lembro que eu era Miss Simpatia nesse caso. Eu ia atender toda fofa, assim... Toda serelepe, saltitante. Oi, o que você veio fazer aqui? Qual que é o número do seu processo? Seu nome? Eu ia, pegava bonitinha. Aí virava de costas. Era, dela pegava o processo, 18 anos. Pedrinho Matador. Era mais ou menos... E ela mega... Tá certo ela ser simpática mesmo, né? Não, aí era mais ou menos isso. Aí, 18 anos de idade, né? Simpaticazinha. Tudo bem, vou lá pegar seu processo. E eu não ficava olhando. Aí um dia, saiu um que era matador, estuprador e um pouco mais do que isso. Aí eu não lembro quem que trabalhava comigo na época. Ela virou e falou: vem aqui, deixa eu dar uma mostradinha no negócio pra você. Você tá vendo esse menino com cara... E assim, às vezes tem cara de bonzinho, tá? Você não fala que ele é o matador. Aí
Ela virou e falou assim, você não tem mania de olhar processo pra ver o que ele fez, né? Vou te contar. Aí ela abriu não sei quantos homicídios, estupros. Ele deve estar te esperando ali na esquina, só sem noção, você pare de ser... Caramba, é mesmo, perigoso, né? Você pare de ser toda simpática. Mas como professora, não é essa Barbie toda não, né? Você é brava. Dizem que eu sou exigente. Ela deve ser tipo André exigente. Isso, eu acho que ela é tipo André Sanhudo. Um abraço, um beijo à nossa professora lá na Faculdade de Jornalismo. Agora, olhando pra essa... É brava? Ela era... Não é que ela era brava. Ela tinha um sarcasmo, eu adorava. Eu gostava dela, inclusive. Ela era assim, ó, por exemplo. Olha, hoje vamos fazer uma prova, né? Vocês querem prova em dupla ou sozinho? Daí todo mundo, em dupla, ela. Muito legal. Vai ser sozinho. Pronto. Aí sabe quando ela era assim, sabe? Não. E, cara, ela tinha uma coisa assim, que ela tem essa coisa da cara não esconder quando tá ruim. Aí a gente, aluno de jornalismo, né? Então escrevia como se fosse fazer uma reportagem e tudo mais. Quando ela não gostava, ela pegava. Eu lembro até hoje, né, cara? Aí ela pegava a caneta. Ela fazia mesmo. Desse jeito. Você via, ela tava refazendo seu texto aí. Mas a cara dela... assim, ó. Mas era de nojo mesmo, sabe? Não tô gostando. Cara, eu ficava assim, ó. acho que eu não chego nesse Você queria nível. abrir o chão e entrar desse facu. Mas eu sou um pouco realista com os meus alunos, por exemplo. Os alunos brincam e brigam porque tem a OAB até hoje, né? Então eles falam, mas é a única que tem, não deveria ter mais. Eu, particularmente, sou fã do exame da OAB e eu acho que deveria manter mesmo. E até, doutora, pegando um gancho dos alunos, olhando para essa câmera, a gente sempre pede ali para falar com os aspirantes aí a futuros advogados, a quem quer se tornar um advogado, a quem quer encarar, porque são muitos anos, são 5, né? É isso? 5, né? 5 fora as especializações e tal. Olha para essa câmera e dá uma dica para quem, como um dia você sonhou e hoje é uma advogada de sucesso. Nossa, eu acho assim, você que quer fazer direito, que tem a doce ilusão, não total ilusão, mas assim, a doce ilusão e o anseio também de conseguir mudar tudo, de fazer tudo certinho, de achar que as coisas vão melhorar, que a gente pode fazer um mundo melhor. Eu acho que a profissão certa é o direito. Eu acho que você tem que ter perseverança, tem que ler. Às vezes o pessoal quer fazer direito, mas não quer ler, né? Não tem como. O bom advogado, ele precisa ler, mas ler também é um hábito. A partir do momento que cada vez você passa a ler um pouco mais, você cada vez vai ler mais e aquilo faz parte da sua rotina e de repente você tá lendo e aí já nem lembra mais daquela parte que você falava não gostava de ler. Você passa a gostar de ler mesmo. Então eu acho assim, se você gosta da profissão, se você acha que mercado disputado tem em todas as áreas, então não se prenda a vou ser uma pessoa bem-sucedida ou não, faça aquilo que você gosta. E tente fazer o seu melhor. Sempre dê o seu melhor, tentando chegar a... Quando falarem aquilo não é possível, busca um caminho que a gente sempre tem um resultado bacana para o cliente. Eu acho que é isso. Muito legal. Fantástico. Também. Essa é uma dica para advogado, para empreendedores também. Então, tá vendo, Cadra? Você tem bastante de empreendedora. Agora você tá formando o seu consultório, como é o seu consultório, meu Deus, o seu escritório. O escritório. Você tá começando, porque eu sei que tem uma galera te dando uma assessoria aí, que você vai ter um portal bonito. Tem, mas... Vai fazer umas fotos. Tem um pessoal bacana aqui do mundo empresarial, da Global, enfim, que tá me ajudando bastante. Isso. E a gente quero voltar a fazer o meu site, que na verdade eu sempre deixo ele pra depois. Agora já tá sendo feito. Dar dicas, assim, de direito, dar dicas profissionais que eu acho muito bacana. Você tem uma oratória ótima, você tem que explorar muito mais isso. É mesmo? Você falou que depois que a gente vira professor, a gente vira mais cara de pau ainda. Mas vai perdendo, né, timidez e tal. Cadra, doutora Cadra Rizzi. Não tenho doutorado ainda, tô no mestrado ainda, então, por favor, só Cadra já tá ótimo. E me envelhece, além de tudo. O pessoal fala, você gosta de chamar doutora? Peso, né, nossa, dá um peso. Eu me sinto com 60, pelo menos. E com Cadra você se sente com 20, que você fez 20 agora, 20 né? aninhos. Exatamente. Legal. Cadra, olha, muito obrigado pela sua participação, agregou muito a nós aqui, com certeza toda a equipe, a quem aí em casa também tá assistindo, viu? Volte mais vezes e ó, fica firme nas cobranças lá. Exatamente, ela que tá empreendendo nessa área também, que ela não quis, né?
não é que não quis, não é uma área que ela se encantou muito, mas agora ela já tá também trabalhando nessa área aí. Não, obviamente, botando ali, não, eu vou, mas trabalhando nessa parte. Não, que era exclusivamente, não era o problema a área. É que você fazer só uma coisa assim, ruim, eu gosto de... Assim... Você vê que eu gosto de várias coisas ao mesmo tempo. Nem dá pra perceber. Imagina, Lucas, né? Tudo isso mais um pouco. De live aí, até agora, de live quase 1h30, 40 já. Tá vendo? Você achou que ela chegou aqui, ela falou, mas o que eu vou falar? Então, mas não é empreendedorismo. Mas serve. Vou ensinar o pessoal a fugir do direito. Mas serve pro empreendedor, porque muita coisa que você falou tem a ver. E o advogado é extremamente importante pro empreendedor. E o advogado não deixa de ser também um empreendedor. Exatamente. Também. Exatamente. Na gestão do negócio dele, na gestão de vidas e tudo mais. É isso. Obrigado você aí em casa, né? Que chegou agora pro final. Tá aí o nosso episódio, logo depois que acabar você tem acesso a ele prontinho, na íntegra. Os cortes também lá no nosso canal. Compartilhe para outros amigos de vocês, para quem tem vontade talvez de cursar direito, né? Ou qualquer outra área, porque não foi só disso que ela falou, mas falou também da vida, de experiências profissionais, que pode se assemelhar à sua experiência também. Você acaba aí tendo a coragem de ousar, como a Kadra tem muito disso, ousadia e... simpatia e trabalho duro. Trabalho duro. É o que ela falou, ela entrou lá na Pernambucanas, né? Ela entrou na Pernambucanas, tal, não era nem tanto pelo salário, mas ela queria trabalhar. Isso. Então, às vezes, você vê, ela é um exemplo que às vezes a pessoa não necessariamente necessita daquele salário e tudo mais, mas ela quis trabalhar. Então, não precisa ter esse preconceito, fulano já é bem de vida, berço de ouro, não sei o quê. Não, todo mundo precisa trabalhar. Entendeu? Até mesmo pra tocar os negócios da família ou pra dar sequência, senão se lasca inteiro, né? Então, é isso aí. Isso aí. Então, fique ligado, semana que vem tem mais. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutora Kadra Rizzi, pela sua participação aqui. Enfim, gravamos, né? Enfim. E acompanhe nossos canais de comunicação, Instagram. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra ficar sabendo do próximo convidado dos episódios. Exato. Segue a gente lá no Instagram, no TikTok, em todas as mídias aí que você vai acompanhar o nosso conteúdo. E não é só o podcast, né? É o programa Mundo Empresarial também, que conta histórias de empreendedorismo, de empresas de destaque. Há 8 anos contando histórias... Um pouquinho mais de 8 anos contando histórias maravilhosas. Todos os domingos, acho que não precisa falar, né? André? Todos os domingos na Rede TV, às 8h30 da manhã, e na VTV SBT, às 10h30 da manhã. Exato. E também no nosso canal do YouTube você encontra as reportagens individuais, né? De cada edição e a edição completa. Programa. Exatamente. Então, acompanhe nossos canais, que logo vem mais novidades aí do programa Mundo Empresarial, do podcast Mundo Empresarial e também no Spotify. Segue a gente lá no Spotify para acompanhar os episódios do podcast Mundo Empresarial por áudio e vídeo, como o Samuel falou. Isso mesmo. Certo? Galera, muito obrigado. Deus, saúde e prosperidade para vocês. Tava esperando ele falar isso. Obrigado, galera. Valeu. Tchau.